bem-vindo. Esse é o Natividade Podcast. Eu sou a Tice e hoje a gente vai falar sobre rádio. Para você que acompanha pelo YouTube, pelas redes sociais, já compartilha e conta para todo mundo que gosta de rádio, todo mundo que tem curiosidade para saber como que é esse mundo diferentão. Eu que sou de rádio já faz 10 anos, tô aqui com uns amigos meus pra gente falar sobre esse meio que é tão diferentão. Tô aqui com o Pedro Sani, que já tá faz tempinho já nesse meio, né, Sani? Boa noite, gente. São uns 39 anos. Só? Só. Pouquinho tempo. Só. Tô aqui também com o Edivan Silveira, que quem é de São Paulo não conhece Sani e Edivan, nossa senhora, eu não sei o que tá fazendo, né? Edivan, tudo bem? E aí, Tice, tudo jóia? Tudo certo. Obrigado pelo convite. Prazer enorme agradeço. poder participar com vocês aqui desse bate-papo. E, bom, pois é, tô aí no rádio há 22 anos. Pouquinho tempo também. Perto do Sani não é nada. Não é nada, o quase, Sani fez a Santa Ceia, ele transmitiu a Santa Ceia. Você tá ligado, né? Nem tanto, né, Sani? Nem tanto. Aliás, o Sani é um grande ídolo de nós todos aqui. Exatamente. Eu fiz questão de começar. Imagina, gente. Eu fiz questão de começar esse programa, já que é o número 1 do Natividade. Fiz questão de começar com o Sani, com o Edivan e com o Giovanni. Esse é o Giovanni Antunes também, que trabalha comigo hoje. Tudo bem, Gê? Prazer estar aqui, Tice, também na atividade. Pedro Sani, conhecendo também o Edivan. Pessoalmente, já eu tinha ouvido antes. Exatamente isso que eu ia falar. Tem gente que não conhece pessoalmente, mas, cara, o Sani é um grande nome do rádio no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, o Edivan e o Giovanni também. Então, assim, por mais que a gente não conheça pessoalmente, a gente acaba conhecendo o trabalho também, pela né? voz, né? Sempre pela, exatamente, sempre pela voz. E o Sani tem uma história, assim, enorme também no rádio, né, Sani? Eu comecei lá em 1982, lá em Santos. Era época de cartucheira, não tinha computador, não tinha... Já tinha passado o vinil já tinha passado. Mas ainda tinha, se trabalhava com vinil ainda, mas aí estavam se instituindo as cartucheiras. Eu não sei se o Edivan chegou a trabalhar com cartucheira. Chegou a trabalhar com cartucheira? Eu peguei o finalzinho, Sani. O finalzinho de cartucheira. Eu trabalhei, eu acho que uns 6 meses com cartucheira. E coincidentemente, logo que eu entrei, cartucheira já acabou e começou tudo. Aí, na verdade, começou o MD. Né? O MD veio, mas não vingou. Você começou quando, Edivan? Ficou pouco tempo, né? Você começou quando? Olha, eu aí? comecei assim, profissionalmente mesmo, foi em 97. Uhum. Mas você já fazia algumas coisas também mas antes. na verdade, cara, eu acho que como todo mundo aqui, eu sempre fui tarado pro rádio, apaixonado, louco, maluco pro rádio, desde molequinho, desde muito novo. Você tem uma história também, que a sua irmã era de rádio, né? Exatamente, minha irmã, meu irmão, eu tenho um tio que é de rádio, e eu tinha, se eu não me engano, 11 ou 12 anos, eu conheci o rádio, eu entrei numa rádio pela primeira vez. E aí, o meu pai tinha uma loja de brinquedos e que tinha um setor lá de eletrônicos. Tinha um rapaz que trabalhava lá que entendia muito de eletrônica. O que eu fiz? Pedi para ele montar um transmissor de FM para mim. Você tá brincando? Sim, exatamente. E meu pai que me apoiava muito nessa profissão, ele sempre me empurrou, me deu muita força para conseguir entrar no rádio e tal. Quando ele ouviu, né, eu pedindo para fazer um transmissor, aí ele foi na hora lá. O que você precisa aí? Fala o que você precisa de peça, quanto que vai ficar, faz um transmissor. E o Piratão era na sua casa, era na... Exatamente. Eu tinha, acho que uns 11 ou 12 anos, Caramba! eu já tinha um transmissor de FM funcionando no quarto da minha casa. E aí na verdade, assim, era 1 watt de potência. Pegava na rua de casa. Muito fraquinho, exatamente. Era na minha rua e na rua de baixo. E aí eu combinava com o pessoal na escola, hoje à tarde eu vou tocar umas músicas lá e tal, ouçam. E aí o pessoal ficava lá ouvindo e me ligavam lá pedindo música. Enfim, foi aí que tudo começou. Mas profissionalmente mesmo... Em 97. Foi em 97 que eu comecei a trabalhar mesmo, ganhando dinheiro no rádio. Posso contar uma história bem rápida aqui? Conta. Conta. Um pouco antes disso, acredito que uns 2 anos antes, eu tinha um sonho de conhecer a Rádio Estéreo Vale. Não sei se alguém já ouviu falar aqui. Quase eu acho que o Sani já ouviu quase falar, nada. Né? Um pouquinho. Eu acho que eu tinha uns 16 anos na época e eu ouvia muito Estéreo Vale. Estéreo Vale era uma referência, né, para todo mundo aqui de toda a região. E eu queria muito ver como eram os equipamentos da Estéreo Vale. Conhecer os locutores, ver a mesa de som, ver o microfone, processador, né? Eu sempre fui doido assim também por essa parte técnica.
E aí eu consegui conhecer a Estéreo Vale. Adivinha quem me apresentou a Estéreo Vale? Quem? Esse cara. Pedro Sani. Pedro O Sani. Sani, que pra quem não sabe, fez grande nome dele na Estéreo Vale, né, Sani? Na Estéreo Vale e na Rádio Cidade também, né? A gente fomos passando de rádio para rádio, sempre com rádios boas, né? Eu tive sorte de trabalhar sempre em rádios boas. E aí vim trabalhar. Eu trabalhava em São Paulo, na PUL FM, a extinta PUL FM. Tinha um locutor da Estéreo Vale que trabalhava lá. E a PUL foi vendida, foi arrendada, né? Para ser 89 FM. E na época o Lino Pedrosa tinha recém entrado na PUL. E foi assim muito engraçado. A gente estava precisando de um folguista lá na rádio. E tocou o telefone e eu atendi. Daí era o Lino falando assim, olha, aqui meu nome é Lino Pedrosa e eu queria saber se tem uma vaga aí. Você não o conhecia ainda? Não conhecia. Eu falei, olha, vem aqui, dá um pulinho aqui que eu só faço locução aqui. Quem resolve isso aqui, vem falar com o Julinho Mazei. O grande Julinho Mazei, que é o nome do rádio, né? Aí no dia seguinte ele entrou em contato e entrou na rádio. Isso na PUL? Na PUL. Ah, tá. Na PUL. Aí passou uns meses, a PUL foi arrendada e ele trabalhava na Estéreo Vale. Aí ele falou, vou levar você lá para conhecer a Estéreo Vale. Daí me trouxe para fazer um teste na Estéreo Vale. Foi, tipo assim, mês de dezembro. Mas tem uma vaga aí, mas eu acho que já tem um cara engatilhado aí. E realmente, o cara entrou. Passou 6 meses, na época era a Copa do Mundo lá de 86. Ele me ligou. No ano que eu nasci. O Sani tá faz um tempo já na rádio. E ouviram o meu teste de novo, porque aí o cara que entrou em dezembro anterior saiu. E eu era o cara que estava lá com um teste pronto. Aí me chamaram. Aí começou a história da Estéreo Vale. E eu acho que é importante lembrar também, Tice, que o Sani, ele fez a Estéreo Vale, na minha opinião, na melhor época da Estéreo Vale. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Cara, Porque só tinha... a Estéreo Vale era um fera. trio, exatamente. Tinha um trio na Estéreo Vale nessa época. Esses dias, até o dia que eu liguei pra ele, falei pra ele, tô com um projeto na internet e tal. Me contou uma história gigante sobre que ninguém sabe. Eu ainda falei pra ele, guarda repertório pra gente falar lá. E ele me contou uma próximo programa. Falou uma história muito bacana de como que ele entrou na Estéreo Vale, como que tudo aconteceu e a parceria que sempre teve. Lino, o Sani e o Eloy, né? E o Eloy. Um grande trio que fez parte da Estéreo Vale. Daí o Sani, depois que saiu de lá, foi pra Rádio Cidade, né, Sani? Saiu da Rádio Cidade e foi pra lá? Quando eu comecei a trabalhar em Rádio em Santos, a minha meta era trabalhar na Rádio Cidade de São Paulo. Eu fazia de tudo para trabalhar na Rádio Cidade de São Paulo. Então comecei a fazer, não me importava de fazer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Fim de semana. Final de semana que tinha para eu pegar a experiência para quando chegasse o dia D. Que diga-se de passagem, desculpa interromper, mas eu acho que foi a maior FM de todos os tempos. Rádio Cidade. É referência até hoje. Cara, impressionante. Até hoje. Eu peguei o finalzinho da Rádio Cidade, olha, sensacional. Então eu me preparava para fazer um bom teste para a Rádio Cidade. Tá? Aí entrei na PUL FM, da PUL eu vim para Estéreo Vale, mas tem uma passagem, antes de eu vir para Estéreo Vale, estava assim, eu tinha conhecido o pessoal da Rádio Cidade de Belo Horizonte, que eu tinha ido uma vez a Belo Horizonte, e fui lá conhecer a rádio. Aí a coordenadora, me apresentei, né, eu era de rádio, trabalhava em Santos, mas eu estava ali, né, passeando. Eu sou de rádio também, eu queria conhecer aqui a Rádio Cidade. Meu sonho é trabalhar na Rádio Cidade, mas como eu sou de São Paulo, a Rádio Cidade é São Paulo. Ela falou, você não quer gravar um teste aqui? Vai que pegou a oportunidade, de repente trazer uma voz diferente, uma pessoa diferente de outra região para a rádio aqui, seria interessante, né? E o nome dela era Beth Maia, eu lembro disso direitinho. E ela era produtora do Milton Nascimento. Caramba! Aí tudo bem, passou. Eu deixei o teste gravado e voltei para São Paulo. Passou um ano, eu tinha saído antes de eu trabalhar na PUL, eu trabalhei na Antena 1 em São Paulo. Aí a Antena 1 um dia chegou para mim, o coordenador falou assim, eu estou precisando de alguém para fazer locução e coordenação em Belo Horizonte. E eu tinha ficado apaixonado por Belo Horizonte, eu adorava aquela cidade, Belo Horizonte. Eu falei, eu vou. Fala uai. Uai, sou. Eu vou. Saí do ar da Antena 1 de São Paulo, fui a Belo Horizonte para conhecer a rádio lá. Uma semana lá. Aí cheguei, eu estava morando em São Paulo. Quando eu cheguei em casa, a minha irmã falou assim, olha, te ligaram de Belo Horizonte, de uma rádio lá de Belo Horizonte. Eu falei, não, eu estou voltando de lá agora, eu estava em Belo Horizonte. Minha irmã, eu não tinha visto a minha irmã aquela semana.
Eu saía às vezes para viajar e ela nem sabia onde eu estava. Não, ela falou assim, então precisa ligar para a Beth. Eu falei, Beth? Eita. Eu liguei para a Beth, tal da Beth Maia. Falei, tá, liguei. Ela falou assim, olha, pintou uma vaga aqui, você não quer vir trabalhar aqui com a gente, na Rádio Cidade de Belo Horizonte? Mas no início é só para você fazer final de semana, fazer folguista e tal, mas com o tempo você vai engrena aí e tal. Aí eu pensei, falei, caramba, eu estou indo para Belo Horizonte para Antena 1. Eu falei, não, eu vou dar uma pensada aqui, eu vou dar um pulinho em Belo Horizonte, eu tenho que voltar a Belo Horizonte. Tá bom. Aí no dia seguinte eu saí em São Paulo, mas em São Paulo, fui não sei onde, voltei minha irmã falou, olha, te ligaram da Estéreo Vale. Ixi. Mas caramba! Na mesma semana. Te ligaram da Estéreo Vale. Mas aí eu pensei, quando me falaram Rádio Cidade de Belo Horizonte, eu falei, bom, eu vou para lá. Eu quero para a Rádio Cidade de lá, eu vou armar os pauzinhos para vir para São Paulo, né? Caminho certo. Sim. Aí falaram, não, te chamaram da Estéreo Vale. E o dono da concessão 96,9 era o Décio Matos, que era o dono da Estéreo Vale. Dono da Estéreo Vale. Falei, então ficou mais perto. Eu abortei Belo Horizonte e vim para São José dos Campos. E ficou aqui quanto tempo, Sani? Na Estéreo Vale eu fiquei de 86 a 96. Foram 10 anos e 2 meses justinho. Tipo, 28 de junho de 86 a 28 de agosto Ele lembra de 96. a data. Lembra a data, então, bicho, pensa. Quando você me mostrou o estúdio lá, foi no finalzinho, então você estava quase saindo, né? Acho que foi em 95, mais ou menos. Por aí. Aí deu 2 meses e eu fui convidado para trabalhar na RD90, que o Ivan também é fã, né? Tem umas histórias, né? Sim, a minha irmã trabalhou lá, inclusive. Então tem uma história capciosa também, de uma famosa camiseta da RD90, não tem? Uhum. Que eu sou dessa história. É verdade, cara, é verdade. Olha o Ivan moscando. Depois eu conto. Vai ter tempo. O Ivan deu uma moscada ali, pum, pegaram ele no pulo. Apesar que quem pegou, pegava muita gente no pulo, né? Mas enfim, foi uma situação engraçada, né, cara? Foi engraçado. Você chegou a trabalhar na RD ou não, né? Não trabalhei na RD, mas a minha irmã trabalhou. Posso contar rapidinho, Tici? Conta. Rapidinho, vou resumir. Porque essa história é engraçada. A minha uma irmã história trabalhava... que puxa a outra, né? Exatamente, A minha irmã trabalhava na RD90. Chegou a trabalhar com você, Sânia, minha irmã? Não, acho que não, né? Acho que não coincidiu. Mas a minha irmã trabalhou um tempo na RD, foi bem no comecinho ali. Na época era Marco Antônio, Davi Roque, o Vaguinho, Wagner Rocha, né? Enfim. Só fera mesmo, nossa. E eu, na época, eu morava com a minha mãe e a minha irmã, né? E eu dormia no mesmo quarto que a minha irmã, né? A gente eram 2 caminhas ali de solteiro e tal, e a gente dividia o mesmo guarda-roupa. Aí, um belo dia... e detalhe, na época eu era magrinho, né? Eu já ouvi essa história aí, eu já ouvi. Eu não tinha essa almofada aqui debaixo da camisa. E aí, o que acontecia? As camisetas da minha irmã serviam em mim. Eu usava, normalmente. Poxa vida, tava ali limpa, né? Tava ali limpinha, passada. E a gente tinha aquele monte de camiseta branca, né? Que a gente sempre gostou de camiseta branca e tal. A minha irmã tinha várias, eu tinha várias. Acordei num belo dia, era bem cedinho. Levantei e tal, fui, tomei um banho, papapá. E falei, nossa, preciso ir na padaria. Comprar um leite e um pão. Fui lá no guarda-roupa, peguei uma camiseta e coloquei. Era uma camiseta branca. Porém, na frente dessa camiseta, né? Aqui, era pequenininho mesmo, mas tinha... Lembra aquele preto e branco, né? RD90. Tinha um símbolo aqui, RD90. Eu não vi, de verdade eu não vi. E se eu tivesse visto também, eu teria colocado... Teria usado do mesmo jeito, que estava limpa. Usado outras vezes, não teria problema nenhum. Só que o grande azar é que quando eu estava na padaria, ou melhor, atravessando a rua para entrar na padaria, quem passa... Adivinha. Antônio Leite. Antônio Leite, que era o meu chefe da Rádio Piratininga. Na época eu era locutor da Rádio Piratininga. Na verdade era 99.7, né? Na época. 99.7 FM. E para quem conheceu o Antônio Leite, sabe, né? Ele era um cara extremamente ciumento, rigoroso, né? Rigoroso, não dava boi para ninguém. Dava dura em todo mundo. Dava dura, pegava no pé mesmo. Mandava artista embora se não fosse primeiro lá na rádio. Nossa, sem dúvida. E aí o que aconteceu? Ele estava passando bem na hora. Eu estava atravessando a rua, ele estava passando com a caminhonete da rádio.
Mas eu não vi também. Eu também não vi. Eu O só desavisado. Não, O desavisado, eu não vi, né? Porque, tô entrando na padaria ali, acabei de acordar e tal, e beleza. Voltei, tomei meu café, tomei meu leite, beleza. Depois eu fui pra rádio. Eu lembro que na época eu fazia à noite. Eu acho que eu entrava 6 da tarde, 7 da noite, alguma coisa assim. Quando eu cheguei ali no prédio do VIP Center, o Sani conhece bem, cheguei na recepção. Antes de ir pro elevador, eu sempre cumprimentava, né, o rapaz da portaria. Ô, seu Zé, tudo bem e tal? Aí, ô, Edivan, vem cá. Eu falei, não posso que eu tô em cima da hora, rapaz. Depois eu desço pra gente conversar. Ele falou, não, Edivan, vem cá. Eu falei, bicho, eu não posso. Ele, Edivan, vem aqui. Não é pra você subir. Eu falei, ué. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu voltei lá, ele falou, olha, o Leite falou pra você passar amanhã, acertar com a Vera. Demitido A sem Vera nem era, A saber. Vera era a mulher do RH. A famosa Vera que todo mundo morria de medo de ter que ir conversar. E aí, enfim, ele não me deixou subir, eu não fiz mais horário. Tirou e no outro você dia, da rádio sem nem embora, dizer né? por quê. Não demitido. Até então, eu não tinha a mínima noção por que eu tinha sido mandado embora. Eu fiquei sabendo no outro dia, quando eu estava na sala da Vera, fazendo as contas lá, né, da minha demissão. O Leite passou, me viu, voltou, chegou pertinho de mim, deu aquele tapinha nas costas, falou assim, galã, Galã. o famoso Galã. galã, vai trabalhar na RD90. Aí foi onde caiu a ficha. Eu falei, O porquê que você foi nossa, demitido. porque depois que eu voltei pra casa e tal, eu vi que eu tava com a camiseta da RD, né? Falei, pô, nossa, camiseta da RD aqui. Se minha irmã. Mas ver, ela nada vai- demais, mas né? Também enfim. nada demais. Aí caiu minha ficha. É mole, mas essa cara. foi só uma das histórias, viu, Sani? Foi só uma. Tem muita história. Lá na 99.7 tiveram outras histórias também, mas enfim, não vem ao caso. A gente precisa ouvir um pouco agora o nosso, isso que eu ia falar, o nosso porque- parceiro aqui, né? Isso que eu ia falar, porque aqui hoje a gente tá com uma linha do tempo do rádio, né? O Sani, o Edivan e o Giovanni. O Giovanni também, que é forte aqui na região do Vale do Paraíba, né, ô Giovanni? Não digo forte, não sei se Forte. tá muito conhecido, não. Não, mas é que você tem o mesmo tempo de rádio quase que eu, né? Eu A vou gente fazer cê tem 16 anos de 16 rádio. então, eu tenho 11, então a gente tá quase com o mesmo Comecei tempo. em A gente tem... 2006. E começou onde? Como que Na você começou? Você foi verdade, pirateiro Eu também. fui pirateiro, de mão Foi cheia. pirateiro também. Quando eu comecei a conhecer rádio, quando meu tio, ele gostava de gravar fita, eu comecei a entender um pouco de rádio. Aí, um pouco mais novo, ali com uns 11 anos, eu também pedi pro meu pai comprar um transmissor. Aí eu também tocava o terror no bairro. E Minha o seu avó pegava ficava no bairro louca. só, né? Não, meu tinha uns 10 carros. Não, É? eu chegava ali, eu tinha uns 20 watts de transmissorzinho, dava pra brincar. Dá pra atrapalhar os outros bem, né? Minha avó ficava louca, Pirata trabalha bem. interferia na TV. Aí depois disso eu comecei a conhecer estúdio de rádio e tudo. Com 2006 eu tive a primeira oportunidade em rádio. Na verdade eu comecei como motor em supermercado, né? Primeira vez que eu peguei o microfone eu fiquei com tanto medo que eu falei salsicha. Isso no De mercado. tanto- no supermercado, tão nervoso que eu tava. Aí depois eu tive a oportunidade na 94 de Pinda, na época que teve aquela transição. Não, e né? uma coisa engraçada que eu fui ouvinte do Sani, É. do Edivan e fui ouvinte do Giovanni também. A Tia se ligava pra encher o saco. na rádio, você acredita? Ele fazia um programa chamado Sexta Básica na Extinta 94. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira, um programa de humor, e eu, como gosto de programa de humor, eu ligava toda sexta-feira e ele desligava na atendia, cara ele dela, desligava na no minha ar. cara. A gente foi descobrir isso esses dias, né, Giovanni? Foi. Que a gente trabalha junto lá na 99. Então eu fui descobrir esses dias. Eu ligava, ele desligava na minha cara, me zoava. E, então eu fui ouvinte de vocês três. Aí eu sou mais Depois, nova. quando eu pensei, não trabalhando com Tice, né? Mas tem tempo já de rádio. Tô aprendendo muita coisa ainda, mas... Depois você tá trabalhando no Jovem Pan também, né? Aí depois, comecei na 94 fazendo externa, em 2006, fiquei em 2007. Depois, na época, virou Metropolitana IS, que era da rede Sim, metropolitana de São sim, Paulo. antes de ser ótima. Antes de ser ótima. Aí quando o Celso Portioli adquiriu a 94, eu peguei e saí. Aí depois fui pra Metropolitana Taubaté, fiquei 2 anos. Depois de um tempo trabalhei na Jovem Pan, saí da Pan, voltei de novo pra Pan. Minto. Da Metropolitana fui pra 99, pra difusora. De lá saí, fui pra Pan, dei um tempo, voltei de novo pra Pan e agora tô de novo na 99. De Taubaté. De né? Taubaté. De Taubaté. Fui até chamado uma vez aqui em São José, mas não dava questão de locomoção, mas... E você fazia bastante externa no começo, né? Nossa, muito. Giovanni, agora que você tá fazendo mais Agora, estúdio, mais né? estúdio. Agora você tá fazendo mais estúdio. Antes era só externa e produção. Mas hoje em dia tem mais estúdio. Ficando velho, né? Tá ficando velho pra ficar na rua, não dá, né, Não dá gente? pra ficar na rua, não. Pra ficar indo em festa também, não Não, dá. não dá. Essa é a diferença também do rádio de antigamente pra hoje, né? Parece que antes tinha mais festa em rádio, na época do Sun, na época
lá, seus anos 90, tinha mais festa em rádio, né? Esses dias a gente tava vendo... falta que faz, né? Muito! Nossa, Esses demais. dias atrás, eu e o Giovanni, a gente tava vendo tá no YouTube. Uma festa da Rádio 99, dos anos 90, lembra? Dos anos 90, os caras, os locutores chegando, todo de terno, gravata, parecendo artista lá. Como é que é o nome da casa noturna? Na antiga estrutura. Antiga estrutura. Os caras chegando assim, a traje mesmo, tudo bonitão. E parecia artista entrando. Eu acho que hoje não tem mais isso Nem pro locutor, né? Israel, Tony, o Ricardo O Deco. Vale, o Deco, todo mundo novinho. Novinho, bonitão, de terno, chegando... Antigamente era artista, era na sua época, até quando você começou também, não era, Edvan? Hoje em dia não é mais. Você fala, você é locutor. E daí, que bom pra você. Posso contar uma história, velho? Conta. Tinha o famoso Casa de Shows, espetáculos Barcelona. Certo? Eu ia falar dela. Inclusive tem um vídeo que eu vi recentemente com o Sani apresentando um show lá no Barcelona com a camiseta da RD90. Caramba! Eu acho que eu já vi esse vídeo no YouTube. Eu não vi. Eu acho que eu já vi. Eu nem sei qual é. Ai, que medo do conteúdo. Então, teve uma época na Estéreo Vale, né? Que a Estéreo Vale fazia a promoção do Barcelona. E aí se fizeram uma domingueira Barcelona. E quem apresentava as domingueiras era eu, Lino e Eloy. Nós três. O trio, né? Da Estéreo Vale. Aí conhece Lino Pedrosa, não conhece? Poxa vida. Ô, Zé Carlos, vamos montar um camarim ali pra gente. Sério? Aí a gente chegava lá, tinha assim um camarim assim, com água, refrigerante, salgadinho. Olha. Tal. E acabava a domingueira, fila, autografar. Ah, você tá brincando, Sani? Sério, tinha isso. Pergunta pro Lino, pergunta pro Eloy. Cara, como é que pode, né? A diferença de hoje em dia. Porque hoje em dia, quando entra um outro ouvinte no estúdio, a gente acha o máximo, porque ainda tem gente, não é? Ainda tem gente reconhecendo, mas hoje em dia é totalmente diferente, né, cara? Tem uma coisa muito interessante falando sobre isso, e o Sani pode falar até melhor, porque ele já fez várias rádios em São Paulo. Eu tive o privilégio de fazer uma rádio em São Paulo. Sim, você fez a Nativa, né? Foi a Nativa. E, Sani, eu percebi uma coisa, cara, que é impressionante. Locutor de rádio em São Paulo, por mais que esteja numa big de uma empresa, numa potência gigantesca, né? Eu, por exemplo, né, eu realizei o meu sonho trabalhando na Nativa FM de São Paulo. Cheguei a ouvir você. Você ouviu? Cheguei a ouvir. Assim como você falou da Rádio Cidade, que era seu sonho e tal. Era minha meta, meu grande objetivo, era meu sonho fazer Nativa FM em São Paulo. E eu tive o privilégio de poder fazer numa época muito boa, em que a Nativa estava em primeiro lugar em São Paulo, no Ibope, arrebentando. Então, nossa, para mim foi sensacional. Mas, cara, o lado ruim é que, assim, locutor de rádio em São Paulo não é nada, bicho. É impressionante. É bosta nenhuma, né? É bem Mas isso. hoje em dia tá assim também que não vale, né? É em todo lugar, Porque, cara. hoje em dia sim, mas vamos colocar 10 anos atrás. Eu lembro, por exemplo, quando eu fiz a Rádio Capital, Sim. um pouco mais que isso, acho que uns 15 anos, mais ou menos. Você fez no ano 2000, 2001, não foi isso? Mais ou menos, Sim. Não me lembro exatamente. Mas enfim, na Rádio Capital, por ser uma cidade menor e um público ali, né, um pouco mais simples, cara, sem brincadeira nenhuma. Eu dei autógrafo várias vezes na pracinha ali na frente da rádio. Até hoje eu dei 2 autógrafos só na minha vida e me acho o máximo. Eu tô falando sério. Cara, sabe onde eu dava muito autógrafo? Sem brincadeira. Nossa, o pessoal me parava na rua para tirar foto. E, inclusive onde trabalhamos juntos, e a Tice começou na Ótima FM de Pinda. Cara, então, lá eu dei autógrafo. Eu era só impressionante. atendente. Eu trabalhei com vocês dois na Ótima. E na Ótima eu era atendente de estúdio. Lá eu atendi o telefone. Foi lá que eu comecei. E lá eu dei autógrafo. Depois que eu virei locutora mesmo, que eu tenho um horário, ninguém nunca mais pediu nenhuma foto. É impressionante em isso. São Paulo chegou a acontecer. Fica registrado. Assim. Sim. Em São Paulo, durante o período que eu fiquei na Nativa, em algumas situações, né? Por exemplo, numa padaria, né? Conversando ali, batendo um papo com alguém e tal, tudo aí a pessoa, você trabalha com o quê? Eu sou locutor de rádio, trabalho na Rádio Nativa. Aí o cara, legal. Então, velho, não sei o que, sabe esse... Caguei. Não é que você espere ali, nossa, mas, bicho, né? Pelo menos assim, eu ouço a Nativa. Porque a gente tá acostumado com isso. No interior tem muito isso, Não, mas né? outro dia eu fui
Aquela última foto que a gente tirou, que você postou? Uma foto que a gente tirou. Eu tava na Band ainda na época. Ah, sim. Você tirou uma foto e postou. Daí eu fui, uns dias depois, eu fui na farmácia, cheguei lá, menina. Tudo bem, você é a Tice, não é? Eita, pra quem que eu tô devendo, né? Sou eu. E ela, eu te vi no Instagram do Edivan. Olha, e vi que que legal. ela te segue, tipo, a Dora Nativa. Eu esqueci de te contar. Dora Nativa, eu te vi no Instagram do Edivan, você também é locutora, né? Eu falei, nossa, mãe, eu tô arrasando. Tô arrasando, porque isso não tem hoje mais. É uma coisa que mudou exatamente. muito no rádio, cara. Mudou, assim, pavorosamente Eu com o diria tempo. o seguinte, Otice, não sei se eu tô errado, mas eu acho que isso ainda pode existir bem no interiorzão, assim, Sim, né? sim. Onde o pessoal ainda Cidade idolatra pequenininha. muito a questão da rádio. Existe, O Sani conhece existe. tudo quanto é buraco aí nesse Brasil, ele pode E falar tem melhor. lugar mas deve que- ter, né, o Sani? o- Mas nas capitais, desculpa interromper, mas, por exemplo, você vai para São Paulo, acho que BH, Não deslumbra Curitiba, mais, né? Não deslumbra. É impressionante, não Então, tem isso. Quando eu vim para Estéreo Vale, vim porque eu queria fazer aquela ponte para a Rádio Cidade. Sim. Tá? E foi a sequência natural das coisas. Eu estava na Estéreo Vale, comecei a fazer os contatos com o pessoal da Rádio Cidade, me expressei minha vontade para o coordenador da rádio na época, que era o Tavinho Sesc, que eu queria trabalhar lá. Aí tinha duas moças da Rádio Cidade de São Paulo que vinham para a Estéreo Vale no final de semana para colocar uma ordem na discoteca. Lá tinha uma discoteca enorme, não sei quantos mil discos. E elas eram da Rádio Cidade. Um dia elas chegaram para mim no final de semana e falaram: olha, tem uma vaga na Rádio Cidade. Dá um pulinho na segunda-feira, isso era um sábado, você fala com o Tavinho. Você nem dormiu naquela noite. Imagina. Eu fui, O sonho dele era fazer um teste top. Exatamente. Ele queria fazer um teste top. Cheguei lá, mas eu cheguei lá de tarde, 2 horas da tarde, mais ou menos. Aí o Tavinho me atendeu: ô, tudo bem, tudo bem. Poxa vida, se eu soubesse que você estava da Estéreo Vale e queria vir para cá, eu teria até segurado essa vaga para você. Mas veio um rapaz aqui de manhã, ele chegou, acampou aqui na porta da rádio 6 horas da manhã. Nossa. Veio lá da Morada FM de São Sebastião. Caramba. Eu fiz Nossa. um teste com ele, foi bem e tal, e eu contratei. Ah, mas pode ficar tranquilo, a próxima vaga é sua. Eu falei: Tavinho, a próxima vaga? Daqui 10 anos, daqui 8 anos. Sai. Ninguém vai sair. Isso era Ninguém mês sai. de fevereiro de 87. Aí quando chegou em maio não, comecinho de maio, eu tô na Estéreo Vale, era uma sexta-feira, não, uma segunda, terça-feira, assim. Aí, 15 para 6 da tarde, o Eloy atende o telefone: ô, professor, é para você. Tavinho Sesc da Rádio Eita. Cidade. Coraçãozinho Ai, meu acelerou. Deus. Vai atender até assim. Oi. Eu falei: você tá zoando comigo? Terça-feira, 15 para 6 da tarde, Tavinho Sesc. Atende aí. Aí atendi: oi, Pedro, isso aqui é o Tavinho Sesc da cidade, tá? Lembra de mim e tal? Lembra de mim, né? Imagina. Olha, Dá uma de difícil. Pintou uma vaga aqui, você quer vir trabalhar aqui? Deixa eu pensar, já pensei. Não, tudo Dá, bem. dá uma de difícil. Põe no mudo só um minutinho que eu vou ver minha agenda. Falei: tudo bem, então tudo bem. Eu vou amanhã aí pra gente fazer um teste. Eu falei assim: não precisa fazer teste, não. Se você Oi? trabalha aí na Estéreo Vale, você já pode entrar, já vou colocar você na escala aqui. Você vem aqui pra gente acertar o seu salário e tal. E eu não fiz o teste pra entrar na rádio. Sério que o que você queria era fazer um teste top E e eu ser não chamado pelo fiz teste o top. teste da Rádio Cidade. Mas Sani, deu jeito. que coincidência, bicho. Eu também não fiz pra nativa. E eu pensei assim, cara, quando o Jones me ligou, conhece o Jones, né? O Jones é o coordenador dos locutores da nativa. Ele me ligou e falou assim: Edivan, estamos precisando de um locutor aqui, cara. Você não quer vir? Mas você já era da Nativa São José, né? Ah, sim, eu já tinha feito a nativa, na época eu estava na Ótima, Sim. mas eu já tinha feito nativa, acho que uns 4 anos de nativa, já conhecia bem da rádio. Mas enfim, né, era São Paulo, era um outro mundo, né? Aí eu pensei assim: legal, pô, tô dentro. Mas eu imaginei, cara, eu fiquei pensando no teste, porque eu falei: pô, eu vou chegar lá, bicho. Tem que fazer um teste. E como é o meu sonho, e isso tem muito a ver, cara, o Mas, psicológico, então, tudo. Você sabe o que eu tô falando. Exatamente. E aí eu falei: nossa, eu vou ter que fazer o teste na frente dos caras que são meus ídolos. E, cara, isso influencia muito, né? Porque você acaba ficando nervoso e tal. E às vezes não rende legal e tal. Por mais que eu conhecesse bem a nativa, né? Soubesse toda a linguagem e tudo. Mas eu falei: putz, fiquei umas 3 noites sem dormir pensando nisso, cara. Eu vou chegar lá, o Jones vai me levar lá pro estúdio. Grava aí uns 3 textos, faz aí isso, faz aquilo. Quando ele falou pra mim assim: Edivan, então, topa.
Então faz o seguinte, cara, vem aí e tal. Vem pegar o horário já. Fala com o... Ai, caramba, sumiu o nome Siqueira. lá do... O Siqueira. Vem aí, Siqueira. fala com o Marcelo Siqueira e tal. Ele dando ok, cara, eu já coloco você na escala aqui. Yes! Estourei agora. Cara, foi sensacional saber que não ia precisar fazer o tal do teste lá na Nativa. Como eu, quando fui fazer o teste pra Band também. Eu queria muito trabalhar na Band, eu acho que como todo locutor, né? Começa, ele quer passar pela Band pra ter no currículo. E quando eu tive que ir lá fazer o teste, eu nunca tinha feito um teste, que eu sempre entrei porque me chamaram. Me chamaram, eu fui. Fui lá fazer o teste, na frente do pessoal, ainda tava o Marlboro pra pegar o teste. Nossa, eu acho que eu nunca fiquei tão nervosa na minha vida. Um teste nunca foi tão ruim assim, mas ainda passei ainda. Acho que não tinha mais ninguém. Se tivesse sido ruim, né? Não, mas foi muito ruim. Foi muito imagina. ruim. Para encerrar esse lance aí, a gente voltando no outro assunto que foi abordado aqui, o lance de São Paulo, o locutor não é visto assim, não que nem numa cidade menor, né? Não é como visto como artista mais, né, Sani? Aí eu entrei na Rádio Cidade, fazia Estéreo Vale durante a semana e a Rádio Cidade no final de semana. Tá? Aí, quando chegou, em 1989, eu fui fazer faculdade em Taubaté. Eu tinha aula de sábado de manhã, mas eu tinha que fazer um horário na Rádio Cidade e tinha que fazer 3 horários na Rádio Cidade no final de semana e mais um horário na Estéreo Vale. Aí surgiu de eu ter aula sábado de manhã. Então, era humanamente possível. Não dava. Né? Aí, no primeiro ano, a matéria era História da Arte e tal, e a professora entendeu aí que eu trabalhava em São Paulo e tal, e falava assim, olha, Pedro, pelo menos venha fazer a prova. Vai acompanhando a matéria, pede para alguém assinar para você a presença e tal. E um negócio Na prova assim, você vem. consciente, mas você vem fazer a prova. Naquela época No dia da existia prova eu EAD, pedia... tava bom, né? Tava ótimo. Dispensa numa das... Fazer um dos horários eu não fazia. Tá? Quando eu passei para o segundo ano, já quem era o professor de estatística? O Bernardo Ortiz, ex-prefeito. Taubaté, Ex-prefeito. Tal. E ele era rigoroso, fazia chamada e ainda você tinha que olhar assim para te ver. Tinha que estar lá até o final da aula. Aí não teve jeito, eu tive que optar. Ou saía da Estéreo Vale, ou parava a faculdade, ou saía da cidade. Aí tinha tido umas mudanças na cidade que já não era mais aquela cidade. Tinha vindo um coordenador, colocou umas coisas muito diferentes, a rádio deu uma caída. Aí eu me decepcionei com a cidade, sabe? Falei, eu vou sair da cidade. Mas por que eu não fiquei lá? Porque, que eu estava aqui pro Vale do Paraíba, né? E na Estéreo Vale, a Estéreo Vale era a Estéreo Vale. E lá em São Paulo, é que o Edmar falou, você é mais um. Aí eu acabei ficando na Estéreo Vale e continuei fazendo a faculdade. Mas eu saí da cidade, assim como eu quis entrar, eu cheguei lá e pedi para sair. Porque eu já não estava muito de acordo com as mudanças e eu tinha eu tinha que terminar minha faculdade. Sim. Aí E ainda... Eu saí, mas eu não fiquei em São Paulo por conta desse lance que o Ivan comentou aí. Você é simplesmente mais um. Você é mais um, né, cara? E é isso que eu vejo muito no rádio hoje, né, cara? Não, lógico que tem aquele interiorzinho, que o locutor ainda é reconhecidão, mas a grande maioria é só mais um. É só mais um. Você acha que tem diferença essa coisa do rádio antigamente? O pessoal, quando surgiu a TV, falou que o rádio ia morrer. Hoje em dia, que nem cortando rapidinho, Uhum. a gente mesmo passa lá na rádio, na 99, de 100 ouvintes, uns 2, 3 que são ouvintes. Que já Fiéis. chegaram até fiéis, que já levaram até bolo na rádio. Né? Sim. Hoje em E dia- antigamente tinha mais. Até quando eu entrei há 10, 11 anos atrás, era mais assim, do ouvinte lá, levar alguma coisa, lembrar de você. E voltando, quando surgiu a TV, falavam que o rádio ia morrer. Hoje, com esse boom da internet, com boom de podcast, com boom de programação na internet, você acha que o rádio corre risco de novo? Eu acho que o rádio vai tomar o seu caminho. Vai se adequar. O rádio musical eu acredito que possa até diminuir um pouco. Ter mais, Eu também mais acho. conteúdo, mais informação. É aí mas que eu a acho música também. nunca vai deixar de tocar no rádio. E aí, o que eu falo, hoje eu tenho um escritório de divulgação de artistas, né? O Sani hoje ganha dinheiro, o Sani parou E- de fazer rádio. O artista que não tocar na rádio não consagra. E para tocar Mas você na acha rádio, que vai continuar assim, Sani? Porque hoje a gente vê um boom de Spotify, um boom do YouTube, e o pessoal consome muito. Eu sou consumidora de mas internet. qual é a porcentagem da população no Brasil que tem acesso à internet? É, pensando por esse lado, sim. Entendeu? Então, o artista, a cantora, o artista, a dupla, sei lá, que não tocar no rádio, vai ficar faltando
um pedaço, porque ele tem que estar na internet, tem que estar na televisão, tem que estar nas redes sociais, tem. E tem que estar no rádio também. Agora tá tendo aí muita gente falando, não, porque o rádio vai acabar, o rádio vai acabar, o rádio vai acabar. Eu não acho também. Eu acho também que não vai acabar. Aí porque o artista que fizer todos esses outros meios de comunicação e não fizer o rádio, vai ficar para trás. Vai ficar capenga. Vai ficar pra Vai trás. bacana, porque... E o rádio que vai consagrar o artista. Porque eu acho que a TV, ela não consegue andar de mão dada com a internet. A TV, ela fica para trás para a internet. Se for ver a TV... Poxa, eu mesmo não tenho TV aberta na minha casa. Eu tenho o Netflix, eu tenho a TV só pro streaming. E a gente vê o rádio, não. O rádio hoje, na 99, o Giovanni, a gente tá fazendo lá transmissões de programação. Os podcasts que são da internet estão na rádio também. O rádio morreu. Eu acho que o rádio pode andar de mão dada com a internet. E eu acho que tem muito a ver também com a faixa etária, né, Tice? Uhum. Muito a ver com a faixa etária. O pessoal mais velho continua ouvindo muito rádio. Muito, né? Eu sei porque trabalho numa rádio popular que o nosso foco, né, público-alvo, é um pessoal mais velho. Então, assim, o pessoal ouve muito, o pessoal participa muito. E a gente percebe que o pessoal mais novo, que muito antigamente ouvia rádio, já não ouve tanto, porque eu acho que esse pessoal, sim, uma boa parte migrou para a internet, né? Eu acho que tem esse detalhe. Agora, o rádio está se reinventando, né, Sani? Não sei se você concorda comigo. O Sani é um cara que sabe tudo de rádio aqui, mas eu acho que o rádio está se inventando, sim, ele precisa se reinventar, mudar muita coisa, e aquilo que o Sani falou. Eu acho que antigamente a música era o principal. E hoje não, é o conteúdo. Hoje eu acho que a música é um... complemento. É um complemento. É um complemento. Tem que ter um contexto, tem que ter promoções assim muito chamativas, tem que ter um assunto muito legal, tem que ter um bate-papo, tem que ter entretenimento. O locutor, não pode faltar música. O locutor já não é mais aquele que só anuncia e desanuncia a música. Eu lembro que eu ouvi uma vez, não me lembro o nome da pessoa em questão, mas enfim, eu ouvi assim que o locutor que anuncia e desanuncia a música ia ficar sem trampo com o tempo. E realmente eu acho que vai. Sim. Porque eu acho que o gerador vai começar o rádio, eu acho que ele daqui pra frente é só gerar conteúdo. Cada vez mais essa coisa de podcast na internet, conteúdo na internet, para não apagar o rádio e a TV se ficar para trás também vai. Eu acho mais fácil ficar para trás. Eu sinto que lá na 99 a gente tinha um programa 99 em Trânsito. Eu apresentava, até a Tice já fez algumas vezes. Sim, eu fiz algumas vezes também. A participação das pessoas que escutam o rádio no carro... Para informação, para o conteúdo, né? O conteúdo da música tá ali para complementar. Mas a informação, o ouvinte gerando notícia pra gente, ao mesmo tempo passando a informação pro ouvinte, era muita. Esse programa mesmo que ele tá falando é um programa que a gente falava às vezes 5, 6 minutos e tocava uma música de 2 minutos. E quando tinha muita participação, era o tempo de tocar essa música e já sair correndo. E já sair correndo. As informações do próprio ouvinte. A gente não chegava nem a passar. E tava ali o pessoal o tempo todo, a audiência legal pra caramba do programa. Então é isso, eu acho que o ouvinte do rádio hoje, ele tá à procura de conteúdo. Conteúdo, não só mais, é a questão que a gente tava falando, a gente não é mais artista. Não é mais, não tem mais jeito. Mas ao mesmo tempo, o comunicador, não o locutor, mas o comunicador faz toda a diferença. Hoje ele vai fazer cada vez mais. Teve uma época no rádio que tinha locutor, é o que a Tice falou, o cara anunciava a música. Anuncia e desanuncia. É o cara da voz bonita, né? Aquele cara do vozeirão. Certa e só. Lia os textos que tinha que ler e pronto. Não improvisava nada. Mas era o que todo mundo fazia. Agora, era o que é pedido também na época, né, Sani? Então, agora, o cara que trabalha em rádio hoje tem que ser comunicador, não só locutor, tem que ser locutor e comunicar. O locutor que não comunica, vai ficando para trás. Sim, toda certeza. Posso fazer uma pergunta para Pedro Sani? Meu Deus, faz! Por favor. Ô, Sani, você trabalhou também, na verdade a pergunta não é essa que eu lembrei agora. Você fez também o Jovem Pan São Paulo, não fez? Fez, Sani? Fiz 6 meses, final de semana. Mas aí, ali foi uma outra história engraçada. Eu nunca fui assim... Tem gente que é fanático para trabalhar na Jovem Pan. Quero trabalhar na Jovem Pan. Na Jovem Pan surgiu assim... João Luiz, grande João Luiz, locutor da Stereo Vale, que o pessoal conhece, não sei se vocês conhecem. Fera, mestre. Teve uma época em São José dos Campos que nós, que éramos da Stereo Vale, morávamos no Novo Hotel. Nós éramos de fora, o Novo Hotel, a rádio tinha uma permuta com o Novo Hotel e os locutores moravam lá. Morava o Lino, morava o Vaguinho Rocha, o João Luiz...
o Celso Meneghetti, uma galera morava ali. Só a nata. Aí acabou, o pessoal foi sair da rádio, acabou a pergunta da rádio. Então nós, locutores, alugamos um apartamento na Vila Diana aqui, e era uma república de locutores. Aí um saiu, o Davi foi embora para o Rio de Janeiro, o outro foi embora não sei para onde, ficou só eu e o João Luiz. E a gente dividia o apartamento ali. E o João fazia folga na Jovem Pan. Aí chegou uma semana lá e falou assim, ó, Sani, você está afim de voltar a trabalhar em São Paulo? Que eu já tinha saído da cidade fazia uns 2 anos. Ninguém sabe, mas eu vou sair da Jovem Pan. Então vai ter uma vaga lá. Você conhece o Beto Rivera? Eu falei, conheço. O Beto Rivera é o coordenador da rádio. Ele que me colocou praticamente em rádio em Santos. Eu falei, dá uma ligadinha para ele e conversa com ele. Eu lembro direitinho, era acho que dia 31 de outubro ou 1º de novembro. Dia 31 de outubro. Assim. E era uma sexta-feira. Eu falei, vou ligar pro Betinho, Beto Rivera. Aí liguei na Jovem Pan, 15 para 6 da tarde. 17h45. Eu falei, ô Beto, tudo bem, Pedro Sani? Pô, Pedro Sani, quanto tempo e tal. Eu falei assim, olha, eu falei assim mesmo, falei, Beto, um passarinho verde me contou que você tem uma vaga aí de folguista. Tem como fazer um teste aí? Eu falei, pô, meu, você tá afim de vir para trabalhar aqui? Eu falei, se tiver a oportunidade, né? Faz o seguinte, são 15 para 6. Você tá onde? Eu falei, tô em São José dos Campos. Você consegue chegar aqui meia-noite, fazer da meia-noite às 3? Você já entra hoje. Caramba! Foi assim. Foi assim que eu entrei na Jovem Pan. Nem teste eu fiz. Imagina. Não, o cara quando é bom não precisa, né? Coincidências das coincidências. Já tem uma Já credibilidade. tem o nome, já tem a credibilidade, é outra coisa. Aliás, eu ouvi um piloto seu, Ai. acho que não foi um piloto, foi uma gravação, alguém gravou e me mostrou, da Jovem Pan, aliás, mandando muito bem, cara, arrebentando na Jovem Pan. Eu ouvi quando eu estava na Ótima de Pinda. Alguém me mostrou, acho que você que levou. Eu acho que ele que levou, porque eu também ouvi. Eu também ouvi. Paulo Ricardo. Alguém. Eu vi, ele levou a da Jovem Pan, levou a da Estéreo Vale também e mostrou pra gente. E o engraçado, aí tá o diferencial do locutor e do comunicador, cara, é impressionante. Muito diferente da locução, por exemplo, que o Sani fazia na Ótima, né? Que era conversado, que era uma mais locução baixo. um pouco mais baixo, um pouco mais lento, mais popular. E na Jovem Pan, aquele No pique bem pique. legal, cara, sensacional. Mas, Sani, a pergunta agora. A pergunta ainda não veio. Eu falei da Não veio. Jovem Pan justamente para alavancar a pergunta. Preparou o campo para fazer a pergunta. Ele levantou, agora ele vai cortar. Agora veio o chute na canela. Vai. Onde Chama. Onde foi a sua realização profissional? Você falou da Rádio Cidade, que era seu sonho, tudo, que você queria muito, trabalhou por um tempo, mas você trabalhou em muitas rádios, né? Onde foi a sua realização? Assim, caramba, consegui estar aqui, quero ficar aqui por um bom tempo, não pretendo sair daqui. Mais ou menos Eu já isso. pensei, eu divido isso aí em fases. Tá? Quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu comecei a trabalhar em rádio em Santos. E lá em Santos tinha a Cultura FM e a Tribuna FM. Eu era fã da Tribuna FM porque eu conheci um locutor que trabalhava lá e era novidade. Na época, esse rádio que se faz, que começou esse rádio jovem, era novidade. Então, a pessoa da Tribuna fazia um negócio mais para cima, alegre. E a Cultura, já no comecinho que eu comecei a ouvir lá, era vitrolão, música comercial. Só tinha um cara que fazia um programa às 6 da tarde, que era as mais pedidas da Cultura, que era o Beto Rivera. Olha quanto tempo faz isso, Beto Rivera. Né? Aí eu falei, bom, eu vou começar, eu fiz um curso de rádio, aí cheguei um dia, eu conheci o rapaz do curso da rádio, e ele falou assim, como é que faz para trabalhar em rádio? Ele falou, tem que, hoje em dia o pessoal está pegando no pé por causa do DRT, tem que fazer um curso, tem um curso aqui no Colégio do Carmo, aqui na Ponta da Praia, que te dá como você, te dá esse registro. E eu fazia faculdade de arquitetura. Nada a ver. Nada a ver. Resumindo, fui lá fazer o teste, o raio do teste. Cheguei lá, o diretor falou, nossa, o teste, a turma já começou faz 2 semanas, não tem como você entrar agora não. Se você quiser trabalhar em FM hoje em dia, né, pelo que eu estou vendo, você tem que fazer o curso também de operador de rádio. Faz o curso de operador, assim, quando tiver a próxima turma, você faz a locução. Eu fui lá e fiz. E nisso você não deixou a arquitetura? Não, depois de 6 meses eu larguei fora. Entendi. Larguei mão a arquitetura. Aí quando foi ter a nova turma,
foi marcado. E tinha que fazer um teste para você fazer. O meu trauma de teste começa ali. Tinha que fazer um teste para você ver se você podia, se você tinha aptidão para fazer o curso. Ser radialista. Se não passasse no teste, estava fora. Não deixava você fazer. E no dia eu estava rouco. Nossa! Aí o diretor falou, não tem como te aprovar. Eu tenho aqui um curso de produção de rádio. Puxa vida. Eu fiz o tal do curso de produção de rádio. Tá? Só que daí veio uma história de quem tinha um curso já tinha o DRT. E se você tinha o DRT, você já era radialista. E locução é uma função. Se você já é radialista, na função, você é radialista. Então, só acrescentar. Exatamente. Se a rádio achar que você tem condições, você pode fazer. E assim eu fui para a rádio, entendeu? Aí eu fui para a tribuna, conheci. Aí eu falei, agora eu vou entrar, vou estourar agora. Vou fazer, a história que eu vou contar, ela está vindo de trás, de frente para trás. E eu conheci o locutor lá da tribuna, e eu conheci o Beto Rivera. E o Beto Rivera era o cara que morava em São Paulo, trabalhava na Rádio Cidade, tá? Ele era de Santos. Mas ele que coordenava ali. E eu falei um dia com o Beto, falei, Beto, vou me preparar para entrar na tribuna, quando tiver concurso feito, eu vou fazer um teste lá. Não, beleza, vai lá. E eu comecei a ir na rádio, peguei amizade com o pessoal e eu comecei a frequentar a rádio. Sabe, rádio e rádio? Comecei a frequentar a rádio, falaram, fala com o Nobregão lá, que é o coordenador, e quando pintar uma vaga, é para ele te chamar, para você entrar. Tá bom, vou lá, esperando fazer o teste. Aí cheguei numa sexta-feira lá, 4 horas da tarde, cheguei lá, eu ia todo dia, era perto de casa. Aí o locutor lá falou assim, mas vem aqui, você viu esse cara? Eu falei, não, é que você vai estrear hoje. Caramba! Eu não fiz teste. Quer dizer, vou sua pergunta, eu queria trabalhar na tribuna e trabalhei. Trabalhou. Eu queria trabalhar na cidade, trabalhei. Com o tempo fui conhecendo a história da Estéreo Vale, que eu não conhecia, né, porque eu morava em Santos. Eu sou de São Paulo, mas eu tenho uma época que eu morava em Santos. Eu não conhecia a Estéreo Vale, eu sabia assim. Eu tô achando que você tá querendo dar uma de político aqui. Todas que ele trabalhou, maravilhosa. Tem que escolher uma. Não, tem que escolher uma. O que aconteceu? Onde você se realizou? Eu vou trabalhar, eu vou me empenhar para trabalhar na tribuna. Eu consegui. Eu fui lá e fiz, de uma certa forma, eu fiz. Eu vou trabalhar na Rádio Cidade. Batalhei, fiz. Então, cada rádio teve a sua fase e a minha realização, entendeu? Agora, qual mas não tem uma do seu coração? Não, eu gostei, vai de época, né? Pô, a época da Estéreo Vale foi uma época áurea do rádio, entendeu? Então eu acredito que seria a Estéreo Vale, entendeu? Por mais que o meu sonho fosse a Rádio Cidade, mas na Rádio Cidade eu me decepcionei pela mudança que foi feita na época que eu estava lá, que eu acabei até me desligando. E na Estéreo Vale você fez muito sucesso também nessa. Foram 10 anos intensos. Era assim, Deus no céu e Estéreo Vale na terra. Sim. Entendeu? Enquanto eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Enquanto a gente estava lá batalhando, fazendo uma rádio bacana, legal e tal, tinha as outras áreas, assim como o Divan estava correndo para um, para outro. Eu vou dar um exemplo. César Nascimento, dono da Rádio Capital de Caçapava. Na época, ele chegou a trabalhar de madrugada lá com o Antônio Leite, não sei se você sabe disso. Caramba, não sabia não. Ele foi funcionário do Antônio Leite, ele era radialista. Mas eu lembro do Nascimento na Rádio Vale AM. Na Piratininga eu não sabia. Enquanto nós, que estávamos ali na Rádio Jovem, na Estéreo Vale, batalhando para fazer uma rádio bacana, vestir a camisa da rádio e tal, o Nascimento estava procurando uma rádio, ser dono de rádio. Pior. Ele foi o contrário de todo mundo. Ele foi, hoje é dono. Hoje ele é o dono. E hoje ele tem mais 2 concessões no interior do estado de São Paulo. Quer dizer que então, enquanto a gente estava lá batalhando... Sim, seu próximo... São raríssimas exceções aí, né, Sandro? O Nascimento, lógico, tem que dar uma bomba palmatória, foi um cara inteligente, deu sorte, né? Um cara correu atrás, conhecia muita gente e realmente ele merece parabéns. Mas são raríssimas exceções. Fala um outro locutor aí que comprou rádio. Que virou... Isso que eu ia perguntar. Um outro, você conhece? Que comprou rádio? Eu não conheço. É mesmo? O cara que trabalha em rádio, ele gosta de trabalhar em rádio, ele
ele faz o nome dele, vai fazer o nome dele, tá investindo nele. Sim, Você sim. entendeu? Então Lá em Taubaté. ele sai correndo atrás de fazer o melhor possível na rádio, ele quer fazer um negócio bonito, um negócio bom, perfeito, né? E às vezes ele esquece que, de repente, eu vou procurar, como é que eu faço para ter uma rádio? Como é que eu faço para ter uma rádio? Então, não passava isso na nossa cabeça. Era uma coisa assim, muito distante, impossível. Mas eu é acho isso que que eu ia... Desculpa, Edivan. Não, Mas é isso mesmo que eu ia falar pro Sani. O Sani já tá há tanto tempo aí no rádio, já fez, né, realizou todos os sonhos que ele tinha. Você ainda tem algum sonho no rádio, Sani, que você tem vontade de realizar ainda? Hoje... Porque hoje você tá na divulgação, o Sani tá na divulgação faço de alguma artistas, assessoria pra mas... algumas rádios, faço um programa de sábado lá na Rádio Capital para não sair da latinha, entendeu? Mas o rádio hoje está... Se você for analisar o rádio do começo, como foi, como está hoje, é muito difícil. Hoje você fala assim, você quer ter uma rádio hoje, Pedro Sani? Eu não sei. Não teria hoje, Não Sani? sei, por causa do mercado, como é que está a situação, ainda mais depois com essa pandemia, ninguém sabe como que vai ficar, né? Então, hoje em dia, eu falo assim, você compraria uma rádio? Eu falei, eu compraria. Eu ganhar na Mega Sena, ganhar 300 milhões na Sena, gastar 2 milhões de uma rádio, tudo bem. Agora, se eu ganhar... Investir tudo que você tudo tem que para numa isso, rádio, não. Não faço isso, não. Mas eu nunca vou desligar do rádio, porque é o tal negócio. A gente É o sai que do você rádio, faz, se distancia do rádio, mas o rádio não sai da gente. Sim. É isso aí. Quem que é que você tava falando, Giovanni, que tem rádio, que é um locutor que Fiquei virou... curioso Fiquei também. curiosa, É, cara. Quem que é? é É da época de difícil, vocês, viu? né? Mas conhece o Marco Fenerich? Verdade. Da Jovem Pan Taubaté. Ele era Da locutor, 93. dono da Jovem Ah, Pan. Depois trabalhou na 99, na rede difusora como contato. Depois conseguiu comprar, na época, a Jovem Pan. Ele é dono da Jovem Pan de Eu Taubaté. ouvi essa história mesmo, eu não conheço ele. Tinha mas esquecido. Eu também não conheço, não. Tinha Eu esquecido. sei do nome, mas eu não conheço. Pô, legal, parabéns então pra ele. É mais um. Mais um Assim, César pra quem mesmo. não sabe, pra quem tá assistindo a gente aqui, pra quem não tem a noção, inclusive muita gente me pergunta isso, pra vocês também devem perguntar. Gente, uma rádio é muito caro. Muito. Equipamento de rádio, muita. nossa senhora, dá Aparecida, pra você ter muita grana. muito E o caro. mais difícil de tudo, além de ter que ter muito dinheiro, você precisa conseguir o mais complicado e difícil de tudo, que é a concessão, né? Que aí tem uma burocracia Porque não adianta, enorme, não adianta, envolve Brasília, Porque se você Ministério das acha caro, Comunicações. se você acha caro o equipamento ou você comprar a concessão, o documento é o mais caro. É muito caro, muito Muita gente burocrático. me pergunta isso, coincidência ou não, a gente está falando sobre isso, mas é impressionante. Muita gente me pergunta, Edivan, quanto custa uma rádio? E esses dias Perguntam até pra você conversando- se você pensa em comprar uma? Sim, sim. Me muito. perguntam, você não pensa em comprar uma pra você, não? Eu Não, falo assim, pensar eu acho penso. que O dinheiro não ajuda. Pensar eu penso, o dinheiro não Exatamente, ajuda. Sim. Então, até recentemente eu estava conversando com um colega que gosta muito de rádio, mas não entende muito. E aí ele falou assim, pô, Edvan, eu tenho vontade de comprar uma rádio, viu? Pô, vamos Se eu tivesse R$1 milhão, eu comprava. Não Eu acho que comprava, não. olha, rapaz. Olha, só para vocês terem mais ou menos uma noção, claro que depende muito de região, de cidade, né, de uma série de fatores, mas hoje uma rádio FM na cidade de São José dos Campos, por exemplo, alguma coisa em torno de uns 10 milhões. É isso? Mais ou menos Suzana? isso. 5 e 10 milhões, né? É, Mas né? nem tem, isso. né? Nem Ah, tem. não, exatamente, Nem não tem, mas Não assim, tem. só para o pessoal ter uma noção, é muito dinheiro. Então, vamos jogar aí uns 8 milhões, é uma média mais ou menos numa concessão hoje numa cidade do porte de São José dos Campos. Além desse dinheiro, toda a burocracia Toda a também, documentação. Isso aí é só o valor da rádio, complicadíssimo, só o valor. que é complicadíssimo, que é Então, muito em Taubaté difícil. mesmo tem rádios querendo passar para o FM, que foi liberado, né? A transição. Tá Somente ficando 1 milhão. documentação em alguns equipamentos ficou em torno de 1 milhão. Exatamente. Agora, Edivan, nunca chegaram para você perguntar assim, como é que faz para montar uma rádio? Nossa, demais, Como é que demais. faz pra montar? Vamos montar uma rádio? Muito, muito. Falei, vamos Por que você não compra a sua? Uma bem que eu queria. Investe em mim. Não tem a música, investe em mim. Porque... Hoje na internet tá fácil. Não. Mas uma rádio comercial FM. Não, quer montar uma Nossa rádio? Vamos Senhora. montar. Faz que nem eu montei uma rádio na internet. Eu tenho uma rádio na internet. Web Uma rádio. sertaneja, uma web rádio. Tem lá, tá. O Edivan Tá também rodando, tinha tá uma, né, Edivan? Eu tinha. Você Não tem desativou? mais? Desativou? Eu tive que parar com essa rádio. Ela era pirata ou era? Não, web? era uma web. Era uma Pirata pirata que migrou pro que migrou. web. Não, na verdade essa rádio foi um projetinho mesmo, web, né, que eu comecei, chamava Montana Web Rádio.
E tava muito legal até, tava bem... inclusive a Tice gravava Eu gravava umas pra coisas ele. mim. Só tinha locutor top lá. E a Tice era um deles, né? E a rádio ficou, acho que 1 ano e meio mais ou menos no ar. Deixa eu resumir aqui rapidinho para não tomar muito tempo. E aí o que aconteceu? Pintou para mim, na época, Tice, acho que você vai lembrar, um programa de TV. Verdade, né? Na época, você teve que largar, eu saí da Ótima FM, eu fui para Nativa e meio que na nossa negociação ali pintou para mim um horário para fazer um programa na TV, na Band. E eu tava com a rádio web, né? Eu fazia tudo na rádio, eu era locutor, eu vendia, eu fazia promoção e a gente fazia grandes Ia na casa da locutora, rádio. porque a locutora não tinha microfone para Isso, gravar. sabe? Exatamente. Então, assim, aquela rádio web, por incrível que pareça, me tomava muito tempo, cara. Muito tempo mesmo. Porque eu era coordenador artístico, eu era o diretor comercial, eu era o programador, enfim. E aí eu falei assim, puxa vida, como o programa da TV também ia me dar uma dor de cabeça, assim, muita coisa para fazer, uma correria danada, eu falei, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar. E aí, com dor no coração, eu falei, bom, a melhor coisa então é eu parar com a rádio do que deixar ela só tocando musiquinha ali e tal, eu acho que não é legal. E aí eu parei com a rádio por esse motivo, mas com dor no coração, porque a rádio era tava bem legal o né? acesso, Era tava bem legal o acesso mesmo, dela. Um sonzão, vinhetas legais, grandes promoções, sorteei celulares de última geração, eu fiz cobertura de eventos, entrevistei artistas, foi bem Tava legal. bem legal. Sim. O Giovanni também tem uma, né? Música e comercial, música e vinheta, lá tem hora certa, é um negócio só pra... A sua já tá no ar? Você comentou que tava produzindo ela, já Não, tá no ar já? Essa rádio, na realidade, ela existe há muitos anos. Ela era de uma pessoa lá de Taubaté. E... Aí quem disse que locutor não compra rádio? Tá vendo? Deixa nós. Não, a rádio era dele, entendeu? Mas ele era tão fã da rádio, que não tinha... Ele tem uma loja de informática. E ele e a esposa dele trabalhavam na loja de informática. Quando chegava à noite, ele ia produzir a rádio. Aí chegou uma hora que a mulher falou assim, ou a rádio ou eu. Por favor. Aí ele falou assim, se eu queria pegar a rádio, tocar a rádio. Eu peguei. Aí você pegou. Peguei a rádio e a rádio continuou. Ficou um tempinho fora do ar aí, porque eu fui mudar o site, a pessoa que ia fazer demorou para fazer, eu também muita coisa para fazer, eu acabei deixando ela fora do ar um pouco. E agora, questão de um mês atrás, eu voltei com ela. Ela tá lá com música e divulga pra gente então, Sam, Mas qual aí que é o eu nome da rádio? Agora eu tô, tem uma pessoa em São Paulo refazendo o site, tá em construção o site. Só tá um playerzinho ali, né? www.radioarizona.com.br. Você sai ali, você ouve a rádio. Mas aí a gente vai fazer um esquema legal, com promoção. Olha que legal. Vamos fazer um negócio bacana aí, divulgar bastante ela na internet. Né? Estarei ouvindo. Uhum. Né? Eu queria ter tempo. O Gi Wander também. Sabe quem é Wander Sá? Opa, Wander Sá. Uhum. É a voz Ele vai padrão. fazer. É a voz Olha que padrão legal. da Arizona. Ele tá lá desde o começo. Desde quando eu peguei a rádio, eu já gravei as vinhetas com ele e ele é chique Fantástico, demais. fantástico. Chique demais. Vozeirão, Mas- super. A voz dele é conhecida no Brasil mostrei. inteiro, impressionante, né? Tudo quanto é rádio, assim, boa parte, né? Em todas Tem. as regiões do Brasil tem voz do Até Wander várias- Sá. 94, várias coisas quando de teve TV a transição na época, Tinha as também. vozes dele. Um comercial dele agora, tem uns 10 dias na Vanguarda, na TV Vanguarda, era com a voz dele, um comercial nacional aí. Ele não é. Cara, estoura mesmo, né? Ele é fera. Mas essa coisa de web rádio o Gi também teve. Eu achei que você tinha. Você eu teve tive também, né? Eu tive 1 ano e meio, mas a minha era mais pra brincar. Eu gosto muito de produzir desde Era moleque. porque já dava cadeia, já pirata. Você já pirata, tava já maior não, de mas idade, já né? Tinha uma pessoa atrás da rua da minha casa que foi preso, que tava interferindo na TV lá perto de casa, lá perto do Taubaté Shopping, na Band. O cara foi preso, deu maior rolo. Mas eu tive web rádio pra poder... Em Taubaté. Pra poder produzir, porque eu sempre gostei de produção. Aí tudo que eu fazia na rádio era questão de produção, sempre pra praticar. Aí tudo eu tinha, mas era mais pra brincar. Mas teve 1 ano e meio, eu não aguentei mais. Falei, não dá tempo. Programar, produzir, baixar música, Aí sim, editar, você tem não que dá ter tempo. Não dá Agora, tempo. Não é light, não. Música e... Eu vou fazer algumas coisas a mais, mas porque vai ter uma pessoa para me ajudar. Uhum. E aí eu estou programando para colocar uma outra na web. Aí vai ser pro hobby, né? Vai ser uma só anos 80. Internacional dos anos 80. Já tô com todas as músicas prontinhas. A Ti sabe. Uhum. Já tem mais de um ano já que o Tem Sani 2 tá anos que eu tô Sani garimpando tá essas músicas, equalizando as músicas, pegando com editando, qualidade. bonitinho. Uma por E uma. demora, até fazer Uma tudo por isso uma, demora. abrir uma por uma, arrumar. Fiz muito isso. Fiz Eu muito, tenho eu umas perdi. umas 1.300 músicas. Ó, e por falar em web rádio, lá em Taubaté, não sei se vocês conhecem, tem uma rádio chamada Ativa Vale. É do Kiko.
eu vou falar do Kiko, ela é uma rádio que, se você olhar, é uma rádio FM. Profissional, só que tá na web. Legal. Estúdio Muita retrô, gente muito de bonito, rádio, aquelas que mesas trabalhava em antigas de rádio, que escala. perdeu o emprego em rádio e com o rádio diminuindo o ferro de trabalho, foram Então, é isso que eu até ia para as áreas comentar. comunitárias e para as webs. A facilidade de montar uma Exatamente. web rádio, né? É muito fácil, é muito barato. Agora, o detalhe é que qualquer um pode montar, mas não é qualquer um que sabe fazer uma Que rádio vai saber fazer bacana, uma profissional, rádio profissional. bonitona, né? Agora, tem uma coisa que eu não sei se vocês sabem, que quando você começa a crescer a web rádio, o Sunny deve saber, quando você começa a crescer com a web rádio e ganhar dinheiro com a web rádio, que era o meu caso, Aparece- eu comecei a Aparece ganhar imposto. um dinheiro, começa a aparecer Aparece também imposto. Por exemplo, o ECAD ECAD começou a cair ECAD em cima caiu em de cima. mim e foi um dos motivos, porque você pensa bem, eu estava começando a pagar ECAD. Uhum. Para quem não sabe, está assistindo aqui o ECAD, o Sunny sabe explicar melhor, né, Sunny? São os direitos sobre a música que são executados numa rádio. Exatamente. Você toca música ou na rádio, pode ser até num salão de festas, numa loja, se tiver um público determinado. Aquele ali, que parece a história do ECAD em Taubaté, teve um casamento na Santa Terezinha. Os caras chegaram teve que lá, pagar? que a mulher teve que pagar, o casal teve que pagar R$1.000 na hora pra tocar música. Caramba! Deu um rolo uma É vez lá. impressionante. E aí o ECAD me procurou, cara, e começou a Tem uma taxa que você paga. pegar pesado em cima de mim. E eu falei, bom, não tem mais jeito, vou ter que pagar. Eu lembro que na época não é assim nada absurdo, é uma taxa mínima pelo taxa fato de ser uma rádio pequena e tal. Mas também acabou de começar a ganhar dinheiro, já vai ter que Exatamente, começar a distribuir, né? exatamente. Impressionante. Então, aí eu falei, pô, eu vou Alguém deixar... denunciou, né? Lógico. Alguém dedou. Alguém dedou. Lógico. Pode ser, mas eu acho que é Alguém meio dedou. natural, porque a rádio ela começa a crescer, as pessoas começam a ouvir, ela começa a expandir, né? E aí uma hora chega, não adianta. E a minha chegou a ficar entre as 3 mais ouvidas naquele aplicativo, aquele maior que tem, não vou lembrar o nome. Mas, Rádio enfim, Brasil lá, não, né? Radiosnet? RadioNet, eu acho que é RadioNet, Ela ficou entre as 3 ali um bom tempo. E, pô, você imaginar, ali tem quase 1000 rádios. Uhum, Ela e chegou você ficou em terceiro? Ela chegou a ficar em terceiro ali durante uns 3 meses. E depois o cara me falou, bicho, as que ficam ali entre as 10... Já tem que começar a pagar. Não adianta, Já os tem caras vão condições. com tudo. E aí, enfim, esse foi um dos motivos. Mas, assim, só para finalizar, qualquer um que tem vontade de ter uma rádio, pode montar uma rádio web para tocar música, né, rolar vinheta Brincar e tal. um pouquinho com a Brincar produção, como o pouquinho. Giovanni. Sim, Hobby, dá para fazer hobby, muita coisa hobby. legal. Por hobby. Ao contrário do FM, se você pegar um transmissor e colocar no ar e tal, aí você vai ter muito problema. Inclusive, você pode até Ser passar preso. algumas Pegar noites atrás das grades. Atrás das Né? grades. Perder um dinheiro bom. Conheço vários que chegaram Conheço a vários perder. também, conhecemos. Exatamente. Então não é legal o FM, realmente, se não tiver concessão e muita grana, não vai rolar. Agora, Se falarem web pra você rádio- que é a piratinha, só vai pegar na rua de casa que não vai dar Vai problema, nessa. mentira, que Vai vai dar nessa. problema. Vai, acredita em mim. Já conheço gente que Conheci chegou gente. assim, tava transmitindo, chegou, poxa, vou levar tudo, vai levar Leva tudo, e tudo. você também. E foi todo mundo passear um pouquinho. Então é complicado, mas a gente vê isso comentando aqui, um tem web rádio, o outro já teve. O locutor nunca fica só no rádio, né? O locutor, ele nunca fica. O locutor sempre tem alguma coisa que ele faz. Que nem o Sunny trabalha com a divulgação, você trabalha com eventos também. O Giovanni tem uma empresa de produção. Por que será que o locutor não consegue parar quieto? A gente trabalha muito pouco, 5 horas só dentro do estúdio. Não, eu acho que é O o salário é seguinte, pouco, né? Eu acho que é bem exatamente. isso. Eu cheguei a dar aula aqui no Senac, de locução, nos anos 90. E eu sempre falava, né, galera, vocês têm, quem gosta de rádio, quer trabalhar em rádio, se prepara. Não vai ter sábado, domingo. Ao não vai ter contrário do que feriado, muita gente pensa, né? Não vai ter feriado, não vai ter Páscoa, não vai ter feriado de Natal, Páscoa, não vai ter Ano Novo. Natal, final de ano, vocês vão trabalhar. Carnaval, todo mundo se divertindo, E você tá ali no estúdio, aham. no estúdio. Não tem. Tem que gostar, porque financeiramente, ser só um locutor de uma rádio, o salário é um salário normal. É um salário. Nada exuberante, ó, Nada nem um pouco exuberante, Então a acredito. dica é, aproveite que vocês estão no microfone, vocês estão na mídia, vocês estão ali na comunicação, façam o nome de vocês, faça a rádio com o seu QG. Uhum.
E a partir daí você vai fazer outras coisas. Você não vai ganhar dinheiro na rádio, você vai ganhar dinheiro fora porque você está na rádio. A vitrine Então, só nessa... Tem gente que vai para a porta de loja, tem gente que vai gravar comercial. Uhum. Eu fui para divulgação de artistas sertanejos, meu forte é sertanejo, mas agora o pagode está em alta. Está entrando também. Mas não é exclusivo. Eu faço um escritório de divulgação de artistas, rádios do Brasil todo, Brasil todão. Aqui no Vale do Paraíba, litoral do estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro e estado do Espírito Santo. Eu faço porque dá para dar conta. Aí tem um pessoal, se precisar de alguém para fazer divulgação em Minas, tem um colega meu que faz Minas. Eu tenho uma equipe aí que... eu quero fazer uma divulgação no Paraná. Tem um cara que vai para o Paraná. Um camarada que eu conheço que fará, eu indico. Entendeu? Mas, por quê? Porque eu estava no rádio. Eu comecei a fazer, numa época eu comecei a fazer divulgação, por exemplo, para o escritório do Leonardo, porque o Leão lá, que era o cara que estava no escritório do Leonardo, me conhecia, porque Leão foi diretor de gravadora há muitos anos, eu coordenei Estéreo Vale uma época, a RD90, o pessoal me conhecia por causa do rádio. Agora, liga lá pro Leão, vê se o Leão vai te atender. O cara não passa na secretária. Mas eu conhecia, tipo assim, é o dia a dia que você foi vivendo, foi convivendo com as pessoas foram te conhecendo. Assim como o Edivan deve ter muito disso, você também deve ter muito disso. Então, forma aquele elo que você não precisa falar, vou ligar lá para ver se eu posso fazer divulgação do Leonardo. Não, aí apareceu uma oportunidade. Você faz divulgação? Faço. Passa no escritório ali, vamos começar. E assim foi, assim vai. O grande lance da rádio é justamente esse, né? Eu acho que é um trampolim, né? Como a uma Tícia falou, vitrine, é uma vitrine muito grande que te abre um leque enorme de várias oportunidades. Possibilidades, é isso que eu falo. Aproveitar essa oportunidade. A locução é um leque muito aberto. Para você que quer trabalhar com locução, para você que gosta de comunicação, é um leque enorme, muitas possibilidades. E o rádio, ele abre essa porta realmente para você ir para a TV. Para você ir para a internet, talvez, para você gravar para fora, para você montar sua empresa de comunicação, sei lá. O leque é enorme quando você para pensar, né? Você tem que fazer o rádio bem feito. Exatamente. Porque... Se destacar de alguma maneira. Ou por aqui, ou por ali e tal. Tem gente que se destaca no rádio porque grava muito bem comercial. Então, a voz do cara tá em todos os lugares. Exatamente, legal. acaba pegando todos os comerciais por aí para gravar. Tem outros que eu já fui mais para promoção, para divulgação, fui para esse lado. Tem gente que já vai para outros caminhos também. Tem gente que vai para vendas, né? Vai também como o Giovanni foi para produção também, né, gente? Minha parte é produção, tem gente que monta o seu próprio disso. estúdio e faz gravação para fora. Quer dizer, mas por quê? Porque estava no rádio. Sim. Eu fiz a produtora para gravações de spots, campanha publicitária, eventos cantados. Foi o nicho que eu puxei para mim. E hoje, estando no rádio, é mais fácil, né, Gi? Pra ter contato com o pessoal e tudo. Muito mais fácil. O rádio abre várias portas, muitos caminhos. Cada um escolhe o seu, né? Para ganhar dinheiro mesmo como locutor. Tem que ser que nem artista trabalhar. Não é, né? Assim, não é. As ideias. Tem gente que pergunta assim, né? Amigos mais chegados e tal, né? Que às vezes me perguntam assim, e aí, Edivan, quanto que você ganha lá? Chega uns 50 mil, assim. Sério? Sim, 50 mil menos. Né? Tem. Não, porque realmente as pessoas acham que o Acham que a locutor gente de ganha rádio muito é dinheiro. mais ou menos assim a pegada de um apresentador de TV famoso de um tal, Celso né? Portiolli, né? De um apresentador não só um que apresentador. ganha muito dinheiro, sim. E teve até um amigo que é bem próximo e tal, né? A gente cresceu junto. Ele nunca tocou nesse assunto. Aí um belo dia ele... Edivan... Curiosidade. Curiosidade. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Olha que coisa, né? Eu tinha trocado de carro, assim, né? Coisa de uma semana antes. Aí ele, olhando, acho que ele pensou assim... Os caras têm... Tá explodindo, Mal sabia que o carnezinho tava ali, né? Guardadinho ali, né? Aí ele virou e falou assim, Edivan, quanto que ganha um locutor de rádio, cara? Aí eu falei, né? Ele, tá. Mas e você? Quanto que você ganha? Aí eu falei, ué. Eu sou locutor, caramba! Eu ganho mais ou menos isso aí, pô. Aí ele, tá bom, você não quer falar, não precisa. Mas, o cara não acreditou mesmo. Então, realmente, né, o pessoal, assim, a maioria acha diferente que o locutor ganha um mega salário. Antigos, né? Do AM. Que aí não era locutor, não era salário, era patrocínios. Né? Aí dava para ganhar muito dinheiro, né? Exatamente. Ainda tem alguns locutores ainda que tem os patrocinadores deles, né? Muito pouco, mas tem.
Mas tem. Agora, tem um detalhe que também é importante lembrar aqui, ô Sani. Eu conheço, cara, uns 3 grandes locutores hoje, atualmente, que trabalham em 2 rádios em São Paulo que ganham muito bem, cara. São Paulo, eu não sei como é que tá o então tem São Paulo, esse detalhe, né? Eu conheço uma locutora também que tá no ar, tá explodindo também. Tá Não, ganhando muito bem exatamente. na Então, rádio, sem patrocínio, sim. sem nada, da rádio. Aí, o que Da algum rádio. diferencial ela deve ter. Sim, oxe. Exatamente. Então, eu conheço, vamos falar 2. Não vou citar nomes e tal, mas enfim, são 2 grandes nomes do rádio em São Paulo, hoje, fazendo FM. Um deles trabalha em 2 rádios, cara, e ganha muito bem nas 2 rádios. Então, lógico, eu não sei o valor real, mas assim, eu imagino que seja uma grana muito boa, que você vê que o cara tem um patamar de vida muito legal e tal. Então, hoje, existem alguns locutores diferenciados, claro, né, grandes nomes Que aí, ainda ganham comunicadores, bem. que foge a essa regra. Você toda sabe regra disso, tem né, exceção, o Sani? exatamente. Por exemplo, o locutor, o radialista, ele tem um piso, né? Ele ganha, no caso, 2 pisos, locutor e operador. Aí, quando você consegue conquistar um espaço, uma credibilidade muito legal, fazer o seu nome, mostrar em audiência, em números e tudo mais, aí o que acontece? A tendência é as rádios começarem a querer você ali e automaticamente te valorizar. É o caso desse colega. Eu sei que ele ganha, cara, o que ele ganha lá é completamente diferente dessa questão do piso, entendeu? porque- muito mais do que Mas o é piso. diferentão, exatamente, é Aham, diferente. sim. Ele teve mérito para isso. Aham. exatamente. Mesma coisa, essa locutora que eu tô falando, também não vem ao caso falar o nome, mas ela, em matéria de número, ela deixa a emissora que ela tá muito feliz. Exatamente. Em questão de Tá dando audiência. resultado. Então, assim, Qualquer eles- diretor de rádio faz questão Faz de questão, bancar, faz mas pra garantir questão. uma audiência ali, um retorno que garantido. ela é extremamente perfeita no ar, perfeita em números depois no que entrega. Então, muito preocupada com isso tudo. Então, eu acho que se você quer ingressar na área de comunicação, a possibilidade é imensa. Mas Acho o que é legal grande a gente lance... falar isso, né? Porque assim, tem muita gente, hoje está reduzindo, está diminuindo muito. Tem né? muito pouca A quantidade- procura, a muito pouca quantidade procura. de locutores, de novos locutores, né? Até porque todo mundo fala que locutor não ganha bem, que tal. Mas existem exceções. E existe sim a possibilidade de ganhar bem, contanto que você consiga ser diferenciado, né? Se destacar. Esse é o grande destacar, lance. né? Eu acho que o grande lance também, eu vejo pelo Sani também. Passaram-se os anos, o Sani tem vários anos de profissão e não fica desatualizado. Acho que o grande lance para o locutor é não ficar desatualizado. Sempre tá estudando, sempre tá Tem que consumindo... estar reciclando. Sempre. Exatamente, Sempre, reciclando. sempre. Sempre tá consumindo uma coisa diferente, aparecer uma coisa diferente, ele tem que consumir aquilo ali pra ele não ficar parado. Ouvindo outras rádios, exatamente. Outros locutores, isso é muito legal também, né? Isso é muito Agora um detalhe, rádio em São Paulo, o locutor consegue trabalhar em 2 rádios, né? Dá pra fazer segmentos diferentes. Contanto que não seja do mesmo O mesmo segmento. segmento. Aqui no É coisa interior recente, ainda. porque na época que eu trabalhei em São Paulo, o cara podia Era trabalhar- exclusivo? Em São Paulo, você não podia trabalhar em outra rádio, não. Você podia trabalhar fora de São Paulo. Mas na mesma Hoje- cidade, mesmo hoje- sendo Hoje estilos a gente diferentes, consegue. Aqui no interior a gente Aqui a gente não pode. Tem Aqui- empresas que, você é somente daqui, exclusivo. Não tem um contrato, mas você não consegue trabalhar em outra rádio. Entendeu? Então, mas isso é coisa. Eu acho que não mais são todas, recente. eu acho que não são todas as Não. empresas que Vai- liberam. vai não. Eu de acho que não cada são um, vai de todas. cada emissora. Mas, por exemplo, esse colega ele trabalha em 2 emissoras completamente diferentes, né? São segmentos completamente diferentes. que Uma não- audiência não influencia na não outra. tem nada a ver. aham. É bem completo, 100% diferente, Mas tem digamos uma assim. coisa em comum aí. É o rádio. É verdade, sim. Mas elas acabam não competindo ali na Não audiência, compromete, no público. não compromete. Não compromete. Exatamente. Mas isso é legal. Bom, deixa eu falar uma coisa aqui. Fala uma Acho que a gente coisa, já está Edvar. quase acabando, né? Eu Do acho que do sim, nosso nem- tempinho Passou, aí. né? Passou? Ixi, a gente já passou, Já já estourou? faz tempo. Não, mas A gente já vai estourou fazer faz umas tempo. 3 horinhas fácil, né? 3 horinhas, vai ter 3 semanas. Umas 3 fácil. semanas. Pra contar só 10%. Eu queria falar o seguinte, é um privilégio muito grande eu estar hoje aqui sendo entrevistado
por uma pessoa que eu posso dizer, e fico muito feliz em falar, que começou ali junto comigo. Posso dizer isso, Tice? Pode, dizer? que eu ia dizer no final. Então, porque olha, isso é muito bacana, porque a Tice começou comigo, eu não sei se, né, eu fui assim, o principal incentivador dela, mas eu tenho certeza que eu fui um dos. Ela trabalhava junto comigo na Ótima FM na época, ela era minha assistente ali e tal. Eu fazia um programa de bate-papo, de brincadeira, de humor e tal. Um programa que eu, inclusive... Ventilador. E eu nem gosto de bagunça. Ventilador da Ótima. E esse programa, inclusive... Ainda existe? Que eu fazia... Incrível que pareça, eu ajudei num detalhe desse programa. Ah, é? Do quê? Lembra do Baleiro? Lembro. O Guilherme mandou mensagem pra eles. Tem um efeito assim, é? sabe? Eu mandei efeito pra ele. Que legal, cara, que legal. E esse programa específico, cara, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque eu idealizei esse programa junto com o Portiolli. A gente sentou ali na salinha, a gente bolou, pô, vamos fazer um negócio assim, assim, assim e tal, papapá. Eu tinha dado um outro nome, o nome foi o Portiolli que colocou. Claro que ele colocou o dele, porque ele não é besta. Eu tinha falado, ô Celso, o programa é assim, 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 vamos fazer ele? Pô, e ele tarado por rádio, apaixonado por rádio. Putz, cara, demorou, vamos fazer, nossa, vamos. E ele todo empolgadão, vamos lá gravar, vamos fazer as vinhetas e tal. O Sani lembra bem disso, né? A gente ficava lá até 3 horas da manhã gravando vinheta lá e tal. Fazia horário à noite, lá dava meia-noite e pouco, chegava o Celso Portiolli lá. Exatamente. E às vezes ficava até 3 da manhã dentro do estúdio gravando vinhetas. Bom, enfim, resumindo. E a gente acabou idealizando o ventilador da Ótima, a gente começou a fazer, foi um sucesso enorme, né, Tice? Nossa, demais! Assim, quando em 3 meses, cara, tudo quanto é rádio da região ali ligado na Ótima e ouvindo a rádio. E quando eu entrei, eu lembro da impressão que eu tive. Eu nunca tinha entrado num estúdio de rádio até aquele dia. Eu entrei... E eu entrei com aquilo na cabeça. Eu vou entrar como atendente, eles vão me ouvir e vão me dar uma chance. Isso estava na minha cabeça muito forte. Ela já veio toda planejada. Já vinha, já estava aqui, ó. Eu atendi o telefone. Eu atendi o telefone da Ótima assim. Ótima FM. Atendi o telefone toda produzida. Inteligente, né? E quando começou, daí eu passei o horário da Claudinha, depois do Paulo Rosa e depois do Edivan. Chegou o Edivan fazendo a bagunça. Eu gosto de bagunça. Eu gosto. E chegou o Edivan fazendo aquela bagunça. Eu falei, cara, na minha cabeça eu falei, putz, eu preciso fazer esse programa. E passaram-se 7 dias. Não, aliás, passou segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta o Edivan me convidou. E isso foi espetacular. Eu tava no meu quinto dia de rádio. Era um monte de gente, né, Tice? Sim. Era eu, me ajuda a lembrar, Tice. Era eu, o Nerso, lembra do Nerso? Nerso, Robson Braga, o Robson, cara. que era um imitador, que fazia... Ele fazia vários personagens. Ele fazia o Nerso, fazia... O principal acho que era o Nerso. Era o Nerso, mas ele fazia uma garota, ele fazia uma mulher também, um travesti. Eu não vou lembrar disso. Ele fazia vários. Né? Ele fazia vários. Ele era assim o imitador, o palhaço lá do sim, né? Ele sim. que fazia todo mundo dar risada. Quem mais? Tinha mais alguém. Quando eu, antes de eu entrar... De vez em quando iam também uns convidados lá que participavam no programa do Celso, sim, que ia pra imitar lá, sim, que, né? Sim. Enfim. Cada dia era uma coisa diferente, era uma bagunça organizada. Era um tema diferente, era uma baita de uma bagunça, mas muito legal. E a Tice... Uma bagunça organizada. Organizada, E a Tice era a atendente ali, ela atendia eu falava com o ouvintes, ouvinte, com o ouvinte. Aí um belo dia eu falei, ô Tice... fala aí alguma coisa e tal. E ela falou e eu falei, caramba, bicho. Pô, ela tem potencial. Eu dei um tostão da minha voz. Ela tem potencial. Inclusive tem até um vídeo nosso no YouTube, né? A gente fazendo lá. E aí eu falei, puxa vida. Aí logo que ela falou, eu comentei assim, ô Tice, pô, você fala bem, meu. Que legal, você não tem vontade. Ela, meu, pra caramba. Aí eu abri meu coração pra ele. Eu abri meu coração. Mano, um dia eu vou sentar nessa cadeira. Eu vou ser locutora um dia. Não, Edivan, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Eu lembro que você me falou que você produzia uns textos de humor. Eu escrevia uns textos de humor. E tal. Aí eu pensei, falei, pô... Eu vou convidar essa menina para participar com a gente. Cara, e foi a melhor coisa, porque virou muito legal, né? Uma sintonia muito bacana. A gente tinha uma sintonia muito legal. Muito bacana mesmo. E o programa foi um sucesso enorme. Então, assim, para concluir o raciocínio, estar hoje aqui, sendo, né, entrevistado aqui batendo esse papo com a Tice, cara, e principalmente sabendo que hoje ela é uma grande profissional, uma locutora respeitada aqui no Vale do Paraíba, ela faz uma baita rádio legal em Taubaté, já trabalhou em grandes rádios também antes, e, cara, é
é muito assim gratificante, Tice, de verdade mesmo. Meu parabéns por você ter conseguido conquistar esse espaço tão legal que você conquistou e sabendo que, pô, eu contribuí um pouquinho para isso aí, né? É O bom meu, demais. é isso que eu ia falar agora no Deixa final, eu te fazer porque uma pergunta agora. faz. Por que você saiu? Saí de onde? Da Ótima e parou fazer o ventilador. Então, justamente porque eu não era locutora, né? Eu não tinha o DRT. Pra quem não sabe, pra trabalhar em rádio precisa ter DRT. E Desde eu que eu sempre amava falei a isso. Ótima, eu adorava fazer. Só que eu precisava já dar aquela... Eu já tinha passado quase 3 anos naquilo. É tipo uma faculdade, foi minha faculdade. Eu passei ali, aprendi muita Na verdade, coisa. Você aprendeu na prática, não? Na com prática, teoria. não foi com teoria. E eu precisava daquele passo a mais. Ali Eu você precisava... fazia, na verdade, ali você fazia uma participação. Uma né? participação. Eu não E era você locutora. queria ser Eu mesmo queria locutora. eu queria ser Agora eu locutora. vou falar agora. Agora eu estou sendo entrevistado pela locutora Ticiane Reis, né? Que um dia eu estava lá na Rádio Capital de Caçapava. A Shirley, a Chiloca, fazia o programa lá, Casa Sertaneja, comigo, das 17 às 19 todos os dias. Me liga a Ticiane, olha, eu tive que sair da Ótima por causa... Tinha acabado de chegar em São José, eu saí de Pindamonhangaba, vim pra São José e já liguei pra ele. Mas eu falei, olha, vai correr, precisa do DRT, você já tem o DRT? Acho que ele falou assim, não tenho ainda. Eu tava falando com o sindicato. Tava Falei, falando então com o batalha aí sindicato ainda. pelo seu DRT, senão você vai ter dificuldade, não só aqui, em qualquer rádio você vai ter dificuldade. Qualquer rádio que você chegar, o pessoal vai... Primeira pergunta, cadê seu DRT? Né? Aí passou um tempo, eu falei, e outra, contratei a Shirley agora para fazer horário comigo, né? E era uma época que eu tinha arrendado uma parte da programação da Rádio Capital e eu que fazia. E nisso eu fazia produção pra você, né, Sani? Eu fazia produção de conteúdo. Conteúdo, assim, mas quebra-galho para ajudar ela a fazer a faculdade dela, né, aquela coisa toda. Aí passou um tempo, a Shirley saiu. Aí eu liguei para a Ticiane. Você quer vir para cá? Você lembra disso? Eu tinha acabado de conseguir o documento Já tem o pra DRT? tirar o DRT ainda. Tô conseguindo. Eu falei, então, Quem não vamos sabe, fazer. DRT é uma sofrência. pra É uma conseguir, sofrência, né, Giovanni? Daí Nossa ela Senhora, pegou Aparecida. e eu chamei ela para fazer horário comigo. Mas ela, que nem o Divan falou, ela não era uma locutora. Ela fazia participação com você, né, Divan? Ela fazia só participação. Exatamente. Ali, na Eu não rádio, sabia operar e falar ao mesmo tempo. Pra operar, pra você que tá assistindo, não sabe? Operar, apertar o botãozinho da rádio. Fazer funcionar e falar ao Eu mesmo já vi tempo. gente falar, nossa, mas você ganha pra apertar um botão e falar? Não é só apertar Bicho, um botão e acredite, falar, é não. Então, difícil pra caramba. Ela entrou ali para fazer locução, não participação. Entendeu? Então ela ia lá no estúdio lá com o Tirei Renan, a gravava rádio, coisa. tirei a rádio do ar durante uns 5 minutos no primeiro dia? Claro que sim! Lógico. Claro que sim! Aí ela dividia o horário comigo, porque eu já fazia divulgação e tem certas épocas do mês que eu tenho que ficar uma semana fora. Então por isso que eu chamei a Shirley para fazer comigo. Ela fazia junto comigo e quando eu tinha que viajar, ela tocava o programa sozinha. Depois ela saiu, a Shirley foi trabalhar numa empresa de comunicação e tal. Ela não saiu para trabalhar em alguma rádio. Ela foi porque ela tinha um evento junto com o Dodô, parece que ela fazia alguma coisa com o Dodô, né? E aí ela saiu, ela não estava conseguindo conciliar mais. Daí eu lembrei da Tice, falei, vou chamar a Tice. Aí eu chamei a Tice. Agora, pensa numa locutora que está querendo começar. Ruim! Ruim. Nossa Senhora da Aparecida! Quem nunca foi ruim quando começou? Nada igual aquilo que ela fazia com Sabe o Divan. salsicha? Pior ainda, né? Nada como fazer uma participação com o Divan, que é o negócio ali que estava pronto, produzido. Ela pegava ali e tal, mas aí ia fazer a locução. Falava pouquinho, né? Eu escrevia o que eu ia falar cada vez que tinha que abrir o microfone, porque senão eu me aí perdia. ela foi dividir fazer o programa lá comigo, né? Aí um dia o César Nascimento chama, ô Sônia, o Mota me ligou. O Mota é o sócio do Nascimento. Também dono da rádio. Também. Mas ele, na parte artística, ele não apita, né? É só a parte financeira. Mas nesse dia chamou a atenção dele e falou, ô Nascimento. Aí o Nascimento, ô Sônia, o Mota ligou, que essa locutora aí é muito ruim. A Chile tudo bem, mas essa é muito ruim. Ela vai melhorar. Eu falei, calma, Nascimento, ela tem o dom da coisa. Dá um tempinho que ela vai treinar, ela vai ficar 100%. Pegava no meu pé daí o dia inteiro. É ela que está me entrevistando. Você viu só então, o mundo gira, eu tô estourando agora. O Edivan deu o pontapé inicial e eu dei um empurrão. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. É isso que eu queria falar, acho que eu dei a cara. oportunidade da Tice falar
pela primeira vez no microfone, Conhecer você talvez pessoas. tenha Não, dado sabe, a oportunidade para dela Ser virar uma locutora, locutora. exatamente. Eu vi um vídeo essa semana, não tem nada a ver, de um senhor ensinando o netinho dele a andar de bicicleta. Você põe a criança de bicicleta e vai segurando a pessoa encaminhar, para pegar equilíbrio, né? Aham. Chega um momento, você solta. E a pessoa vai, né? Foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos na isso. bicicleta, eu empurrei a bicicleta lá. Foi mais ou menos. E aí que tá a importância, por isso que eu convidei os 3 hoje aqui. O Edivan foi minha porta de entrada, o Edivan me fez o primeiro convite num sonho que eu tinha desde meus 11, 12 anos, ou menos até. Sani, daí então, me fez virar locutora. Hoje eu sou locutora, tenho meu horário, tenho meu programa. Aí passou um tempo. E daí, porque o Giovanni? Giovanni, eu fui ouvinte dele, do programa que eu mais gostei de ouvir na minha vida, que eu queria muito que ele voltasse com esse programa pra gente fazer junto. Sexta base. Sexta Paz, que era muito legal. Então, assim, eu fui ouvinte dos 3. Então, a importância de estar aqui hoje, de estar, não entrevistando, que é um bate-papo, é um botecão pra gente trocar ideia mesmo. E a importância de hoje, estar falando de rádio com esses 3, cara, é importante demais pra mim. Quero agradecer demais vocês 3. Sani veio lá de Pinda pra conversar comigo. O Giovanni veio lá de Taubaté pra conversar comigo. Eu vim de longe também. Ah, você veio daqui mesmo, da rua de trás. Da rua de trás aqui, gente. O Edivan e eu da rua de trás aqui, ó. Daqui até minha casa de carro dá 3 minutos. Da minha casa dá 2. Bom passeio, boa viagem de volta. Boa viagem. Daqui vai dar 50 minutos. Daqui. Esse horário vai dar 50 minutos. Nossa, fala sério. Eu conheço bem o trajeto. Você conhece, né? E como? Gente, eu quero agradecer demais mesmo. Você que tá acompanhando, esse é só o primeiro. A gente vai trazer muito conteúdo bacana, muita gente legal pro Natividade, realmente trazendo natividade mesmo pra você que gosta de internet, você que consome, e lógico que a gente tem que dar o pontapé com o rádio, não é não? Com certeza. Gi, obrigada. Obrigada Cici. Mesmo. Obrigado, Pedro Sani, por ter conhecido pessoalmente. Edivan, que não conhecia pessoalmente. A gente vive só em Taubaté, não tem tempo de conhecer. Mas eu conheço muita gente aqui em São José. Dodô, que me deu aula, Shirley, Beto Christian, Marcelo Boto, muita gente. Obrigado pela participação, obrigado, Tice. Você tocou o nome de 2 pessoas. A Shirley também, eu que dei um empurrãozinho. Empurrãozinho também. A Shirley me deu aula no Senac, do FM, e o Dodô do AM. A Shirley foi mais ou menos, só para encerrar, foi mais ou menos o que aconteceu com o Edivan. Ela era atendente, né? Ela era atendente da Stereo Valley. E tinha um programa lá de domingo, 103 decibéis, que era um programa de rock. Então, eu que fazia o programa, das 9 às 10 da noite. Mas gravava durante a semana. E a Shirley, e a gente dava espaço para alguma banda local, isso na época, já faz muitos anos isso. E a Shirley conhecia uma galerinha aí, e ela fazia produção, ajudava a fazer a produção e tal. E a Shirley sempre foi muito descolada, né? Tem uma dicção legal e tal, né? Eu falei pro Eloy e pro Lino, eu falei assim, nossa, acho que vou convidar a Shirley para fazer o horário, apresentar o programa junto comigo. Aí cheguei para ela e convidei, né? Ela falou assim, nossa, Sânia, eu nunca falei no microfone, imagina. Não, mas vamos. A gente monta no estúdio, tinha um microfone sem fio, né? Tinha um microfone normal do estúdio, né? Um pedestal. Era um só. Nós 2 daqui, e ficava atrás de uma bancadinha estreitinha. Eu falei, não, às vezes ele não vai caber. Eu falei, não, eu peço pro Eloy montar o outro microfone sem fio, a gente faz ali. E foi assim. E tá aí hoje. O programa daí, eu coloquei a história da bicicleta, né? Segurei assim. Você deu o empurrãozinho inicial ali. Depois ela foi, caminhou por ela mesma, né? Ela trilhou o caminho e foi. A gente abriu portas, né? O Marcelo Boto foi a mesma coisa. Eu trabalhava na Rede 90, teve uma vaga, ele queria entrar lá. Falei, ó, grava o piloto aí quando tiver uma vaga. Quando teve uma vaga, eu coordenava a rádio, ele trabalhava no departamento comercial da Rede 90, né? Eu falei, você grava um piloto que eu não vou poder simplesmente porque você está aqui, colocar no ar. Você grava um piloto, capricha, eu vou mostrar pro Marcelo, que na época era o Marcelo que estava lá na rádio, né, o dono da RD, e vou deixar 3 pilotos ali. Eu vou escolher, parecia acho que uns 8, 9, 10 pilotos. Vou separar 3, o Marcelo falou, separa 3 aí, a gente vê. Aí eu deixei, um dos 3 foi o dele, porque foi bom, o piloto dele foi legal. Eu falei, Marcelo, tá aqui, ó, são os 3. Daí ele falou, faz o seguinte, então, escolhe aí você, que é você que vai tomar conta deles mesmo, e vê se escolhe direitinho. Daí eu escolhi o Boto, e aí ele entrou.
É Você legal. também, outro que foi pra bicicleta. Disse, eu sei que você tem que encerrar, mas eu lembrei Gente, de uma tem. coisa importante aqui. bem Vamos lá, rápido, voltar bem então. Bem Bora, rápido, bora, bem bora. rápido, resumidamente. Isso é papo de locutor. A gente fala que vai encerrar, mas a gente não encerra. Não encerra. Imagina quando ela vai me entregar o horário. Faz o Todo o dia, coordenador 6 fala, minutos. Gente, ó, rapidinho aí, uma troca rapidinho, papum, fica 10 minutos. Fica 10 Mas, minutos falando. Mais ou menos por aí. Não, mas é que assim, eu não posso deixar também, Tice, de lembrar, cara, que eu tive o prazer enorme de trabalhar com o Sani também, né? Olha. Porque, cara, olha que legal. O Sani, como eu já contei aqui, né? Eu já ouvi ele em muitas rádios, conheci a Estéreo Vale com o Sani e tive a oportunidade de trabalhar com ele na ótima FM de Pindamonhangaba. Aliás, uma equipe sensacional. Nossa, na era época. demais, né? Imagina só, cara, Continua, quando eu recebi o convite para ir para lá, eu cheguei lá primeiro. O Celso Portiolli me recebeu. Eu falei, mas Oi? como assim? Eu não sabia. Oi? Não, imagina. É muito engraçado porque eu tô na recepção sentado, aí vem o Celso. Opa, tudo bem? Oi, Edivan? Eu, assim, ele. Celso Portiolli. Eu, pô, eu sei. Ele também se apresentou desse jeito pra mim. Celso Prazer, Portiolli. Celso Portiolli, amava. Eu sei, Eu já amava, Quase que eu sério. falo mesmo, mas, oi, né? Mas enfim, aí fui lá, sentei na sala dele, ele, o Elite e tal, né? E aí, cara, eles me falaram assim, então, Edivan, olha, os dois com aquele vozeirão, assim, né? Olha, então, hoje a gente tem aqui no nosso time Cláudia Martins, né? Basiquinha do rádio também. Eleita várias vezes a melhor locutora de São Paulo e tal, não sei o quê. Pedro Sani, grande locutor aí da região e tal, já fez grandes rádios em São Paulo e tal. Estamos trazendo o Paulo Rosa, grande Caramba, locutor monstrengo. também, né? De grandes rádios de São Paulo. E a gente gostaria muito que você viesse também trabalhar com a gente. Mas eu? Né? Como que eu assino? Como Onde que eu assino? Tô Cláudia indo já, ó. Martins, Pedro Sani, Paulo Rosa, logo depois Paulo Ricardo. Ricardo né? também. Grandes nomes do rádio, gente, mas Grande Paulo, grandes Ricardo, nomes. Paulo Rosa, né? Sim. E aí, cara, eu tive essa chance, essa oportunidade de trabalhar com essas feras, incluindo o Pedro Sani. Obrigado. Então foi assim um grande presente que eu tive na minha carreira, de verdade. Como eu disse aqui, assim, o meu grande sonho era fazer a Nativa de São Paulo. Eu fiz, realizei o meu sonho. Mas, cara, aquela oportunidade que eu tive na ótima FM de Pinda, trabalhar Foi com demais, vocês, né? aprender com vocês, cara, eu aprendi muita coisa naquela época na ótima FM de Pinda, em todos os setores, né? Você lembra disso, né, Sânia Tice também? Lá eu trabalhei praticamente em todos os setores da rádio e foi uma escola assim, cara, que eu não vou esquecer nunca. Privilégio enorme, um presentão que eu recebi na minha carreira. E rádio é o seguinte, você nunca pode falar, eu sei tudo. Você tá sempre aprendendo. Nossa, não. O cara que chega e fala assim, eu sei tudo. esquece. Não, tá sempre, Pode esquecer que sempre já- aprendendo e sempre atualizando, né? Esse é o correto. Exato. O pessoal às vezes fala, pô, Pedro, você já tem tanto tempo, você sabe tudo de rádio. Eu falo assim, não, imagine, cada vez que eu entro para fazer um programa ali, é uma história diferente. Não tem essa de ser, eu sei fazer. E é o que Não é a gente por sempre aí, não. conversava, isso eu aprendi com o Sani, inclusive, que o dia que acabar o frio na barriga, quando você ligar o Esquece. microfone, muda de profissão. Ele falava pra mim, vai vender pipoca na rua. Exatamente. Porque tem que ter o friozinho na barriga, tem que Não, dar toda aquele... vez você vai- O frisson. A adrenalina. Adrenalina. né? Tem que dar, tem que E dar. você que me ouvia, quem me deu o pontapé inicial na época que eu pude. Aham. A primeira oportunidade de rádio foi o Kleber. Conhece o Kleber Capelete? Eu Sim, Já ouvi, sim. já ouvi, Oportunidade, não conheço trabalhei. pessoalmente. Aí quando comecei a trabalhar, Kleber Capelete, Marcelo Boto, Gilson Moraes e a Eugênia. Naquela época lá Naquela da época 94. Foi quando eu Você comecei. tinha quantos anos lá? Acho que tinha acabado de ser da época do quartel, tava com 19, 18, 19 anos. Foi lá Moleque que de você tudo. começou mesmo, foi lá que Foi. você começou. Cara, o programa era fantástico. Beto Christian também. o Dodô. Fantástico. Era um programa que ia pra rua, que tinha estúdio, você ia pra rua também com Eu o ia pra programa, rua. né? Cara, era o negócio era muito... rua. Hoje em dia Era não, tô ficando fantástico. velho. Eu falo pra ele, a gente tem que fazer esse programa de novo e fazer pro hoje em dia, sabe? Porque o rádio tá bem diferente. Não é mais aquele rádio. Tá. Ô, Tício, posso falar mais uma coisa aqui? Fala mais uma coisa. O Edivan falou da Cláudia Martins, grande Claudinha, né? Então, eu trabalhava na Estéreo Vale das 6 às 10 da manhã. E a Cláudia fazia a radiodifusora FM, 100% MPB, de manhã também. Então dava 7 horas mais ou menos, quando tinha aquela música da Paula Abdul, Rush, Rush. Ela adorava essa música, ela me disse, Sani, toca, tô te ouvindo aqui em Kill. Toca Paula Abdul. Eu tocava. Tá. E aí eu tinha amizade com a Cláudia. Uhum. Aí passou, teve uma mudança na Estéreo Vale e
eu e o Lino Eloy passamos a coordenar a rádio ali e nós tínhamos 2 vagas. Eu falei assim, eu vou sugerir 2 nomes aqui. Cláudia Martins e Carlos França. Mas escuta, eles estão na difusora, será que eles vêm? Vou lá conversar com eles. O França também estava na difusora na época. O Carlos França vende também. Ele tem a cartela dele, né? E tem a Claudinha, né? E eu fui falar com a Cláudia. A Cláudia falou assim, nossa, Sandy, faz 6 anos que eu trabalho aqui, né? Só sei falar música brasileira, música nacional. Não vou saber falar aqueles nomes. E falar rápido ainda, né? Eu falei, não, calma, você vai de boa, né? Você presta atenção, quando você não souber o nome da música, você presta atenção na música, que o cara vai cantar na música. Se você tiver dúvida, fala só o nome do cantor, e passa esse com o tempo, você vai pegando o traquejo. Vou pensar. Passou uns 20 dias, eu marquei de novo com ela. Na primeira, ela ficou assim, vou pensar. Aí eu liguei de novo, não, vamos conversar de novo. Daí fui eu e o Lino, encontramos com ela lá no Center Valley. E vocês fizeram ela pensar melhor, ela pensou. Ela pensou e gostou da ideia. Eu falei assim para ela, falei, olha, não sei não, mas se você tiver pretensões de trabalhar em São Paulo, aqui a Estéreo Vale é do mesmo dono lá da Rádio Cidade, eu já trabalhei lá, o Eloy já trabalhou lá, se você tiver essa aspiração de trabalhar um dia em São Paulo e se interessar, é um caminho, porque estando na Estéreo Vale, quando tem uma vaga lá, geralmente o pessoal olha para cá, entendeu? Não deu outra, né? Ela veio e não ficou nem um ano na Estéreo Vale e já foi para São Paulo. E foi lá que ela estourou e virou a Cláudia Martins, virou né? referência na Rádio Então, Cidade, que era a melhor da época. Exatamente. Locutora mais ouvida da América Latina, né, cara? Eu gostava da locução da Cláudia, sempre gostei da locução da Cláudia. Falei, tem uma vaga, vou chamar a Cláudia. E eu chamei a Cláudia. Eu que chamei a Cláudia para a Estéreo Vale, aí ela... Bicicleta. Mais um que ele empurrou na bicicleta aí, ó. Mais uma, hein? Caramba. E o Carlos professor, França, professor Pedro Sani. E aí eu tive que ir lá falar com o Carlos França. Né, convidar o Carlos França. Daí um dia se encontrou num barzinho que tinha ali na Rua Luiz Jacinto, na travessinha ali. Nossa, nós ficamos tomando cerveja lá até umas 4 horas da manhã. Aí no dia seguinte ele foi para a Estéreo Vale. Tá lá, e tá nessa história. Eu tô muito triste agora aqui. Tô Por muito quê? triste. Eu deveria ter conhecido o Pedro Sani um pouquinho antes, porque, cara, eu queria muito trabalhar na Estéreo Vale. Ele poderia ter empurrado a minha bicicletinha também lá na Estéreo Ele não Vale. empurrou, tá vendo? Ô, Sani, você não empurrou a bicicletinha dele. Eu vou montar uma loja de bicicletaria. Cláudia Martins, Pois Chile, grande. Olha Boto, só, caramba. Tice. Um monte de gente aí que o Sani empurrou a bicicletinha. Deus. Você sabe Daniel que Loretti. Loretti, lembrar. eu lembro do Loretti. Dava aula no curso do Senac. Ele era apaixonado pela Estéreo Vale, fissurado. Ele imitava o Lino perfeitamente ali no curso. É mesmo? Idêntico. Tal. Só a voz completamente diferente. Mas o estilo, o Lino tem uma voz mais grave, o Loretti uma voz bem mais aguda, né? Tá, mas o trejeito, sim, assim, de falar, tal. Aí a gente tinha um folguista, que era de São Paulo. E chegou uma quinta-feira, ele liga, fala assim, olha, não vou mais. Eu tinha dado aula na quarta-feira, né, pro Loretti. Aí quando chegou na quinta-feira, o Maurício Morales chegou e falou, não vou mais. Eu não vou mais. Mano, pelo menos vem esse final de semana para não deixar a gente na mão. Não vou mais. Não foi, não sei o que aconteceu, não foi. E a gente estava sem folga. E aí como é que ia fazer? Aí eu falei pro Lino e pro Eloy, que nós 3 coordenamos, eu falei, tem um rapazinho ali do curso que manda bem, né? Aí o Eloy falou, liga para ele, era 8 horas da noite. Eu liguei, Daniel Loretti, Pedro Sani, tudo bem? Dá para você dar um pulinho aqui na Estéreo Vale? Agora? Amanhã dá para você vir aqui amanhã na Estéreo Vale? Ele falou, mas o que aconteceu? Não, pintou uma vaga aqui. Você quer trabalhar aqui? Sani, eu lembro disso, cara. Você acredita? Daí o que aconteceu? Eu lembro disso, eu lembro dessa época, eu lembro de quando o Daniel Loretti começou na Estéreo Vale, eu ainda pensei assim, pô, por que não me chamaram? Eu trabalhei com o Daniel Loretti na 96 FM. Você lembra da 96? Sim. Ele saiu da 96, acho que depois ele foi pro curso e logo depois ele foi pra Estéreo Vale, né? Sim, então foi nessa época aí. Ó, mais um da bicicleta aí, ó. Talvez você tava na bicicleta errada, Edivan. Você tava na bicicleta errada. Ele foi na do Loretti, você não. O Edivan já tava andando de moto. É diferente. Né? Então, é outra história. Então. Eu já cheguei a chegar no finalzinho da Estéreo Vale, fui chamado pelo Cris Correia. No finalzinho da Estéreo Vale. Já é outra época. Ele mandou mensagem, vem pra cá. Outro local, né? Outro endereço. Vamos fazer teste. Nossa, eu fiquei tão feliz. Aí acabou a rádio.
Eu, quando vim Foi tão pra São triste, José, eu cara. queria muito também fazer teste e fazer Estéreo Vale na época. Quando eu vim pra São José, esse era meu pensamento. E a rádio, eu vim pra São José, a rádio acabou. Ô, Divan, você lembra do Impressionante. Pedro Alberto? Lembro. PA? Opa, lembro. PA também era o seguinte, aí não teve bicicleta. O PA fez Estéreo Vale? Não, né? RD90, né? Não, é o seguinte, ele era tendente na Estéreo Vale. Ele é Chile, que Ah, ele tá, tava não o sabia. Luquinha, você conheceu o Luquinha? Era um também que atendia telefone. Não. E um dia eu estava fazendo horário, o Pedro Alberto chegou para mim e falou assim, olha, eu queria fazer locução também, como é que eu faço? Fazer um teste, alguma coisa assim. Eu falei, você tem que fazer o curso. Hoje em dia, se tem que fazer o curso se na cidade tiver o curso. Se o dono da rádio falar que você pode, ele segura a bronca. Eu falei, olha, eu estou sabendo que na difusora tem uma vaga. Alguém tinha me falado. Isso era de manhã. Quando chegou de tarde, eu passei na rádio, ele estava lá na rádio atendendo o telefone. Eu falei assim, olha, sabe de manhã eu fui lá fazer o teste e eu passei. Eu vou sair daqui, eu vou trabalhar na difusora lá. Mas não fui eu que coloquei no ar, mas eu ainda dei a dica. Eu falei, vai lá. Foi ali, Mas- foi atrás da bicicleta ali. ó. Foi atrás, mas Tem uma antigamente bicicleta tinha, ali, ó. antigamente tinha Você muito lembra? mais vaga do que hoje, né, cara? Hoje em dia tá tão escasso de vaga, né, cara? Não, Sim, Não, não, antigamente- ao Sani? contrário. a rádio Era antigamente- difícil alguém sair da Estéreo Vale. Era Não, difícil sim, alguém mas sair da antigamente RD90. tinha mais oportunidade Tinha do que muito hoje, pilotos né? na mão antigamente. Ah, não, tinha. mas é porque você tinha mais horários com locução nas rádios. A gente Depois tem que veio o menos, né? computador, hoje em dia tem muitas rádios que No Mas automático, ao mesmo né? tempo, eu Automático. acho que naquela época tinha mais locutor também no mercado, né? Hoje em dia tem bem menos, pouquíssimo. Mas pouquíssimos. Hoje lógico, tem aí pouquíssimo. bate, eu acho que bate naquela história do salário. Hoje uma pessoa vai para a internet, vai fazer alguma coisa na internet, vai ganhar muito mais do que você vai ganhar no rádio. Então, hoje as pessoas procuram mais grana. Grana. Por isso que tem pouco profissional no mercado Não também. tem profissional. Voz feminina. Uma vaga lá na Voz feminina, quantas tem no Vale? Pouquíssimas. É difícil arranjar Pouquíssimas. um cara que entre do dia para noite assim e toque o programa numa boa. Na Ótima. Na Ótima também deve ser difícil. Tem uma vaga, tanto você vê, tem muitos locutores de fora trabalhando na Ótima. Porque na região não tem. Sim. Eu vejo às vezes lá na Rádio Capital, se precisa de uma vaga lá, tem muitas pessoas que procuram. Isso que eu ia falar. Mas não tem. Locutor tem bastante. Exatamente. Comunicador. Né? Exatamente. Eu até Não. diria o seguinte, claro, né, são coisas diferentes e tal, mas a gente vê muito locutor assim de evento, locutor que faz porta de loja, né, locutor que apresenta desfile e tal, mas são coisas diferentes, né? Por exemplo, eu já vi muitos locutores levarem pilotos na rádio, mas que, cara, quando você ouve, você vê que não é o ritmo da rádio, é um ritmo muito diferente, né? Faz Então, locução, mas a locução de rádio é diferente. é diferenciado. diferente. Você tem que ter um ritmo, você tem que ter um... Você tem que conversar um pouco Você tem que ter o mais. E time. o cara. Você tem que ter time, o time. isso. Você tem que ter um time exato ali para aquela rádio, né? Por exemplo, eu posso fazer a nativa, mas de repente eu posso não conseguir fazer a Jovem Pan, né? Um exemplo. Então tem que ter o time. Então só para concluir, eu acho que tem muito locutor, mas grandes profissionais que sabem fazer de verdade rádio, hoje em dia tá muito difícil, cara. Muito difícil. Eu acho que teve um desinteresse das pessoas de trabalhar em rádio por conta de salário. Eu acho que Tá muito desvalorizado. Pro rádio. A desvalorização. O salário tá muito desvalorizado, tá muito Em defasado. vez de aumentar, tem até leis agora que diminuíram o salário. Diminuiu, exatamente. Então, eu acho Exatamente. Absurdo isso. Daí rola o desinteresse do cara que tá saindo lá da escola, saindo da faculdade, não quer nem Aí procurar vai o curso. Pra internet, começa a fazer locução pra internet, vai ganhar muito mais. Com certeza. Entendeu? Mas Por isso, a- eu acho que é isso, é o grande problema do rádio, é esse, com Sim. relação a... Sim. Eu vejo aí, eu viajei pelas rádios do interior do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, mesmo em Vitória, não tem profissional no mercado. Não tem. Então, Tá escasso, né? tá escasso. Agora, eu trabalho com divulgação. Tem e um as- lado bom em tudo isso aí, hein? Você tá falando, eu tô pensando aqui. Ó, esse grupinho aqui, ó, né? Dificilmente... Vai ficar sem trampo. Né? Bom, Dificilmente. espero realmente que, né, a gente não precise, mas, assim, todo mundo empregado aqui, graças a Deus, né? Mas é verdade o que você tá falando, Sani. Eu acho que pessoas, assim, que têm experiência, que sabem fazer, que são realmente profissionais, hoje em dia, é difícil ficar sem emprego, né? Por quê?
tem pouquíssimos profissionais, né? Hoje, Assim como tem procurando poucas aí, né? vagas, mas tem Então. pouco profissional mesmo, cara bom. Até quando eu voltei pra 99, que precisou de um cara pra produção e locução, pra gente achar o Giovanni, né, Gi? Eu tava afastado do rádio. O Gi tava afastado, tinha Que passado um sempre, tempo desde fora. moleque, eu tive 2 profissões, comércio e rádio. Se eu não tivesse em rádio, eu tava em comércio. Tipo, nunca fiquei parado. Tava afastado do rádio. Pra gente achar ele, Por porque isso que eu tinha a precisava de um rádio web pra cara. poder não perder o time, sabe? Não parar de produzir. A gente gravar. precisava de um Então. cara pra produção e pra locução, fazer horário e fazer produção também. Quem que ia chamar? Quem que você conhece aqui no Vale que faz Muito difícil. produção e locução? Aí um outro falou: tem o Giovanni. E assim, a gente já tinha ligado pra um montão de gente, todo mundo ocupado. Ninguém podia, todo mundo empregado. Que é aquele lance, tem vaga, mas não tem vaga, mas quando tem, não tem profissional pra contratar. Então, eu faço divulgação. Então, a gente vai fazer divulgação, vamos supor, de uma música. Eu trabalho com um dos artistas que eu faço divulgação, é Gustavo Lima, tá? Então, geralmente, quando se faz a blitz de lançamento do artista, o escritório do artista pede para a gente, nós como divulgadores, entrarmos em contato com as emissoras. Não sei se o Divan já gravou isso para mim. Quando vai tocar música, no caso do Gustavo Lima, que está lançando, gravar aquele momento ali de locução. É um vídeo. Já gravei acho que umas 2 vezes. Uns videozinhos, lançamento, hoje aqui, Gustavo Lima, tal, música nova, tal, Pois tal, é, tal, eu que fosse você curte aqui na cinegrafista. Nativa, tal, pá. E a gente recebe de todas as áreas e encaminha para o escritório do artista, no caso do Gustavo Lima. Se você for ver todos os vídeos, fazer uma análise de todos os vídeos que você recebe, daí eles postam no Instagram do artista. Aí, então tem Brasil todo. Vê a faixa etária do pessoal. É tudo de 40, 45 anos para cima. Sim. Gente que estão no rádio já há muitos e muitos anos, você não vê um locutor novo fazendo isso. Então, a maioria das rádios, quem tá não sai, né? Então, e não tem a renovação. Não tem o cara novo querendo Não tem entrar, a não tem renovação. mais Então, se como você- tinha na época de vocês, de ser o molecão, rato de rádio, como o Edivan foi, como o Giovanni foi. Não tem hoje em dia aquela molecada que vai procurar você no estúdio, deixa eu acompanhar seu horário, Eu fiz isso deixa eu quando ver. comecei, eu fazia isso. Então, No mas começo hoje em dos dia anos não 80. tem mais. Não tem. Não Mas tem eu mais o cheguei em moleque. rádio, posso ver você produzir? Eu ficava olhando assim, deixa eu ir lá no estúdio. Sempre tinha a secretária do lado, né? Não deixava 5 minutinhos, tá? Hoje em dia você não vê mais isso. Você não tem mais molecada indo procurar. O pessoal não vai. Então, se eu recebo lá, são rádios do Brasil todo, né? Você recebe ali 100 vídeos. Pelo menos 95 dos vídeos, 5% ali é gente nova. Você vê uns 4, Pouquíssimo, 5, né? O resto é tudo, você vê Pouquíssimo. que é uma galera que tem traquejo, tem o time do rádio. Você vê que o cara tá no rádio há muito tempo. A pergunta é: o que vai ser do futuro, né? Pensa bem daqui 15 anos, Sani, porque você está falando, por exemplo, de locutores hoje que tem aí na média Tem de seus 45 45 anos. Tem meus 30. Que boa parte... Vai ter em 30, Não, me boa tira parte- dessa. Tem também de 45 para cima. Tá? Sim, então, Tem eu tô falando. 50, de 60. Vamos supor, de Tem uma rádio 45 a do 60 doutor lá, anos. Tem 71 anos, está no ar ainda, no Algarve. Caramba! Exatamente, o cara tem 50, 40 e poucos anos de rádio. Puxa vida. Mas você precisa ver o Então, cara no mas ar. a tendência natural é, por exemplo, um cara que tem 50 anos hoje, trabalhando, fazendo locução, daqui uns 15 anos, né? A tendência É aposentar. ele estar aposentando ou já aposentado, né? Ou, de repente, não querer mais saber de rádio. E aí, quem é que vai entrar Quem no que vai lugar? entrar? É isso que eu penso muito, né? Aí Imagina que tá, essa aí vai entrar a leva internet. toda. Vai entrar a internet. Mas será essa leva toda de locutores, que hoje a grande maioria é nessa faixa, 40 anos, vai de 35 a 50. Daqui 15 anos, boa Não, parte vai estar fora. Essa faixa etária está mais alta. Tá mais alta. Pelo que eu vejo, mas não é É só... mesmo? Mais não velho? Não é só, por exemplo, eu falei Gustavo Lima. Uhum. Entendeu? Eu tenho artistas, por exemplo, Dilcinho, eu faço divulgação de Dilcinho. Então você pede para galera do pagode. Entendeu? Você vai ver que geralmente quem grava um vídeo quando é o Dilcinho é o cara dos locutores que gosta mais de pagode. Entendeu? Então a faixa etária é de 40, não vou nem falar 40, 45 anos para cima. Mais. Até, Caramba. eu tenho vídeos que eu recebo de locutores com 69, 70 anos fazendo no maior gás. Então é isso que é difícil, é verdade, né? O que vai ser do rádio daqui uns 15 Exatamente. anos?
pra gente manter aí o grupinho fazendo ao vivo. Será que vai ter só o gravado, só aqueles caras que querem só Aí gravar? vai se modificar, né? Vai se ajeitar, Essa vai se é a reinventar. prova de que vai ter que mudar, Vai mudar. Muito, cara, pra caramba. Muito. Eu não acredito realmente que o rádio vai acabar, mas, cara, Vai ter que mudar. muito, Vai ter que né? mudar. O rádio Essa vai questão mudar. da locução, A locução em si, também vai eu ser acho uma- que uma- vai mudar completamente. Vai ter uma revolução aí. Talvez Uma reviravolta. gravado, ou talvez as rádios tenham que ir lá contratar o cara da internet, do YouTube. Sim, o né? youtuber, o cara que é já comunicador faz, da que é internet. famoso Vai lá. ser por aí, Mas aí vai vai ser ter que por aí. pagar uma bala, né? Porque provavelmente o cara que faz o projeto YouTube. da Rádio Globo, né? Muitos artistas veio Exatamente, pra é. Rádio Tiveram que Globo. bancar alto e tal, mas acabaram não tendo um retorno muito legal. Não conseguiram. É. Os locutores do AM que migraram para FM não vingaram. Teve uma época em São Paulo, tinha a Rádio Globo de São Paulo, né, coincidentemente, mudou o nome. Se não me engano, era o nome, mudou de nome, depois eles tinham que mudar o nome da rádio. E colocaram o nome XFM. Qual é o nome da rádio? Vai ser X. O nome X. Aí quando eles colocaram a rádio, parece que vieram locutores famosos do AM. E não vingou. Não vingou. Mas aí que tá, a comunicação foi mudando. Hoje a gente tem uma comunicação Porque na época, muito mais só pra pessoal, explicar, né? Muito na mais. época- Muito menos vozeirão e tal, como era do AM. E eu acho que isso daqui pra frente fica mais pessoal. Eu acho que o grande lance do locutor, como tá o youtuber, como tá o. Na internet é muita identidade. Eu sou isso, Né? naturalidade. O cara ser natural, ser ele mesmo. E o né? Não rádio, querer o rádio eu acho. enfeitar. O rádio, eu acho que o locutor, o comunicador, ele não pode mais enfeitar. Fazer firula mais. Porque o Não pode youtuber. buscar lâmpada, né? Você lembra dessa frase? Buscar lâmpada, rodar lâmpada, rodar lâmpada. É. O locutor, ele ainda, eu vejo que alguns ainda dão uma floreada, faz umas firula. E isso você não vê na internet. O youtuber não faz isso, ele é ele. Ele fala palavrão, ele é desse jeito. E eu acho que esse é o grande lance do rádio no futuro. O rádio no futuro, o comunicador, ele vai comunicar, ele vai ser conteúdo, vai ter menos música e ele vai ser ele. Vai abrir o microfone e ele. Hoje eu acho que já é, né? E vai Já ser é, mas mais eu acho que vai ser ainda. mais. Vai ser mais ainda. Vai ser A gente mais vê ainda. coisa de 10 anos atrás. Você ouviu um monte de locutor em rádio, aquele locutor Daquele assim, jeito, Olá, aham. tudo bem? Então, cara, vai, 10, 15 anos atrás. Hoje você já não vê muito. Quase nada. Inclusive, eu conheço locutores que têm vozeirão, aquela voz pesada, que tem dificuldade para conseguir. Pra fazer o de hoje em dia. Não, para conseguir trabalhar, porque aquela voz lá hoje dificulta, né? Hoje Isso A já contratação. acaba atrapalhando até. O pessoal né? não contrata o do vozeirão mais, né? É essa a Sim. dificuldade. Eu mesmo, às vezes, eu vou gravar algumas coisas, né? Materialzinho assim de áudio, às vezes, pra TV, pra rádio. E com um texto um pouco mais lento e tal, a gente tem aquela tendência de pôr um pouquinho mais do grave ali e tal, né? Cara, retorna o texto e fala, pô, tem como. Faz uma mais coisa- natural. Faz uma Mais coisa assim, natural. põe um pouquinho mais de sorriso aí, tira um pouquinho do grave ali, uma coisa mais assim. Meu, isso acontece muito. Muito, né? muito. Então, eu gravo realmente, muita coisa varejo. Muita coisa é varejo, é pra Aham. cima. Você Sim. não quer aquele timbre. Você tira mais o grave. Vozeirão, né? Não Aquela- quer o aquela vozeirão. opção, né, do locutor amigo, também hoje em dia acho que não vira mais. Sabe aquele, oi, tudo bem? Oi, que é. Como você está? Tudo bem? E aí, como é que foi seu final de semana? Não tem esses... Sim, acho que nada em excesso Aí rola mais, né? rola Tem que ser É muito tudo ali. naturalzão. Aham. É muito Aí- natural. Aí rola o seguinte, a pergunta, você está falando para que público? Daí o cara fala, não, estou falando aí para pessoa que trabalha na mercearia, a atendente do caixa do supermercado. Meu amigo, você chega para a caixa do supermercado, e aí, tudo bem? Quanto que deu? Você vai fazer a minha nota fiscal? Dá para você ajudar? Aquela locução cantadinha. Cantadinha. Não, mas é. você não vai no supermercado e fala assim com a pessoa. Por que no rádio o pessoal tem esse conceito de falar, não, tem que ser chante, né? Tem que chamar, oi, tudo bem? Principalmente Como no que você interior, né? No está?" interior ainda tem muito isso aí, né? Tem muito Entendeu? locutorzão Você que vai- tem a voz Tudo bem. assim, Interior, né? interior de Liga Minas aqui, e tal, interior peça do sua música, Paraná. eu vou Muito. tocar música Tem para bastante. você. Mas você não chega para a moça do caixa lá e fala assim, olha, quanto que deu a conta? Olha, seguinte, você não fala desse jeito. Eu acho que E essa sem dúvida vai ser a revolução do rádio mesmo. A mudança no rádio vai vir daí. A comunicação, o jeitão que vai fazer o rádio daqui pra frente, como que vai ser o conteúdo do rádio. O conteúdo do rádio eu acho que vai
mixar muito com o da internet. O cara da internet muitas vezes Já vai tá estar mais- já fazendo. tá mais ou menos assim, vai né? estar fazendo o rádio. Eu acho que o cara da internet vai estar fazendo o rádio e o cara do rádio vai estar fazendo a internet também. Automaticamente, eu acho que essa vai ser Se seu não boom. acontecer isso aí, quem tá no rádio vai ficar desempregado. Sim, sem E dúvida o rádio nenhuma. vai ficar sem e o profissional. cara, sim, e o cara talvez da internet tenha 2 empregos, a internet e o rádio. Esperamos ganhar bem os dois. Tice, bem prometo isso. não falar mais nada Eu e também não não. pedir mais um minutinho. tá? Agora a gente Prometo- encerra. Prometo Será não que contar agora a mais gente nenhuma encerra? história, porque eu sei que a Tice tá tentando encerrar aqui. Eu já tentei 3 vezes, eu já desisti. Depois. Eu já desisti Mas tá de bom encerrar. demais, né? Mas tá Tá bom legal, demais, né, tá cara? gostoso, hein? É legal, Tá é isso bacana. que é Mas legal. o Edivan não contou nem 5%. E você, então? Nem 2%. Não, o Sânio não contou nenhum, né? O Nenhum Sani por contou uma historinha e acabou. Mas gente, a gente tem que encerrar mesmo. Mas na próxima semana vai ter mais um programa, mais conteúdo pra você. Eu espero que Porque daqui volte a um falar. tempo, algum tempo, Ah, daqui a um tempo, junta nós de novo, a gente vai fazer. a gente faz outro. A parte gente faz a edição parte 2. O Natividade Rádio 2. Beleza? Mas aí vamos fazer um ao vivão. Um ao vivão Vamos fazer um ao e vivão. 3 horas, cara. 3 3 horas, horas, isso. muita cerveja. A gente nem comeu, que é porque não pode falar. O Edivan vai providenciar uma mesa, um computador que vai tocar música, vai fazer um monte de coisa. Vai fazer uma rádio. Ixi, Boa. Maria. Bora, eu topo. Eu também. No próximo a gente vai fazer uma Vamos bagunça fazer o boa. ventilador da Ótima aqui. Nossa, já pensou? O ventilador da Não, aí a atividade. gente vai ser processado. A gente vai ser Não, processado, ventilador eu da- acho. Ventilador. Vão derrubar meu canalzinho. Que tá começando, vão lá dar um chute no meu canalzinho. Vão dar um strike em mim. Então, vamos fazer todos os programas aqui, ó. Cada um vai Demorou. apresentar seu programa aqui. Pronto. Demorou. Tá vendo? Só autoridade. Traguem suas Autoridade. vinhetas, hein? Mas sim, vamos que vamos. Mas, gente, eu quero agradecer demais vocês 3 pela disponibilidade, por abraçar essa ideia junto comigo. Eu liguei pros 3. Giovanni, eu falei pessoalmente, porque a gente trabalha junto. Cara, vou começar um programa, vocês topam? O Edivan é dono daqui. Edivan, você deixa eu gravar aí? Cara, amanhã. E é sempre assim, amigo de verdade. Gente, obrigada mesmo, viu? Obrigada. Prazer enorme, como eu já Bom falei. demais. Presente, né? Tá aqui junto com a Tice. Bacana, muito chique. Muito Além de ser uma baita locutora, uma pessoa sensacional que eu gosto Ah, eu sou legal muito. mesmo. Gente feliz. É meio doidinha, né? Sou legal. Mas é sensacional. Pessoa Sou do bem, maravilhosa. gente, sou do Tice, bem. sempre que você precisar, meu, é só dar um Tamo grito. junto. Tice. E, oi. Parabéns aí pelo pontapé inicial do Edivan. Ele acertou na música. Obrigada. Ele deu continuidade. Parabéns pelo seu programa aqui. Obrigada, Giovanni, eu Pansani. não o conhecia, tive a oportunidade de conhecer. Prazer. Oportunidade de conhecer agora. É um Edivan princeso. Muito chique, né? Independente de coisa. Eu vou falar uma coisa para agora. Ele falou tanto de mim, mas também sou fã dele. Porque o cara é bom. Bom de verdade, né? Bom, o cara é bom. Bom de Faz. verdade. Obrigado, Sempre faz. obrigado. Eu sou fã sabe? dele. Sempre fui, desde que a gente trabalhou junto na Ótima, tal, que eu vinha te conhecer melhor. Eu falei, esse cara é o cara. Pô, obrigado. Um dos melhores do Vindo Vale. de você. Não, é um muito dos melhores obrigado. do Vale. Entendeu? Tá ali, top. No topo. Parabéns. Obrigado, vou até pagar a cerveja agora. Tá vendo só? Agora você Agora, pagou. Fechou. Agora você até Fechou com abre essa chave de última ouro. pro Sérgio. Vamos tomar agora. Gente, mas semana que vem tem mais na atividade, Gi. A gente se vê depois da Tice, manhã. Valeu, qualquer coisa também. Amanhã a gente tá descansando. Amanhã a gente tá descansando, tá de folga. Quem Aí depois pode, de manhã pode, né? a gente tá junto, beleza? E semana que vem tem mais na atividade, trazendo atividade pra internet, no YouTube, no Twitch também, alguns cortes lá no meu Instagram, vai lá, @TicianeReisLocutora. Eu espero você toda semana aqui, beleza? Tchau, gente! Tchau.